Capítulo I. Sim. Lana de Gatol estava finalmente a salvo. Eu a havia trazido da captura na cidade ártica de Pancor, roubando-a bem debaixo do nariz de Inaptol, o autoproclamado Gedak dos Jedaks do Norte, e estávamos voando pelo ar rarefeito do moribundo Marte na minha própria nave rápida em direção a Gatol. Eu estava muito satisfeito com o que tinha realizado, mas também estava com muito frio. Você disse que estava me levando para Gatol, disse Lana. Depois que deixamos Pancor bem para trás, nada me faria mais feliz do que retornar ao meu pai, minha mãe e à minha cidade natal. Mas como podemos esperar aterrissar lá enquanto Gatol estiver secada pelos guerreiros de Inhabitol? Os Panar são um grupo estúpido e ineficiente. Respondi. A maioria dos guerreiros de Inhabitol são conscritos relutantes que não têm coragem de lutar pela guerra de seu tirano. Esses pobres homens congelados só suportam isso porque sabem que não há escapatória e preferem a vida e a consciência a serem devolvidos para Pancor e congelados novamente até que Inhabitol precise de suas espadas para uma guerra futura. Homens congelados! Exclamou Lana. O que você quer dizer com isso? Você não ouviu nada sobre eles enquanto era prisioneira em Pancor? Perguntei, surpreso. Nada. Lana me garantiu. Conte-me sobre eles. Logo fora das muralhas da cidade estufa, há fileiras e mais fileiras de prateleiras no frio cortante e no vento amargo da região polar norte. Nessas prateleiras, como carne bovina em um armazém frigorífico, milhares de guerreiros pendem pelos pés, congelados em um estado de animação suspensa. São cativos que ele capturou em inúmeras incursões ao longo de 100 anos. Conversei com alguns que haviam sido congelados por mais de 50 anos. Eu estava na sala de reanimação quando vários deles foram descongelados, depois de alguns minutos. Eles não parecem ter piorado por causa da experiência, mas toda a ideia é revoltante. Por que ele faz isso? Exigiu Lana. Por que milhares deles? Melhor dizer milhares e milhares. Eu disse. Um escravo me contou que havia pelo menos 1 milhão. Inhabitol sonha em conquistar todo o Barson com eles. Que grotesco! Exclamou Lana. Se não fosse pela marinha de Ilium, ele poderia avançar bastante no caminho rumo ao objetivo de sua grandiosa ambição, e você pode agradecer aos seus venerados antepassados. Lana, pois existiu uma marinha de Ilium. Depois que eu te devolver a Gatol, voarei para Ilium e organizarei uma expedição para pôr fim aos sonhos de Inhabitol. Eu queria que, antes de você fazer isso, pudéssemos tentar descobrir o que aconteceu com Pandancher e Jadea, disse Lana. Os Panars nos separaram pouco depois de sermos capturados. Eles podem ter sido levados para Pancor e congelados. Sugere. Oh não! Exclamou Lana. Isso seria terrível. Você gosta muito de Pandancher, não gosta? Perguntei. Ele tem sido um amigo muito bom, respondeu ela, um pouco fria. A teimosa não queria admitir que estava apaixonada por ele e talvez não estivesse. Nunca se pode saber nada sobre uma mulher. Ela o tratara horrivelmente quando estavam juntos, mas, quando estavam separados e ele estava em perigo, ela demonstrou a maior preocupação com sua segurança. Não sei como podemos descobrir algo sobre seu destino, disse eu, a menos que possamos perguntar diretamente aos Panars, e isso poderia ser bastante perigoso. Eu gostaria de saber o que aconteceu com eles e também com Tanadron de Astor. Tanadron de Astor, onde ele está? A última vez que o vi, ele estava a bordo do Dusa, o navio Panar que eu roubei de sua linha fora de Gatol, e ele era prisioneiro da tripulação amotinada que o tomou de mim. Havia muitos assassinos entre eles, e estes estavam determinados a matar Tanadron assim que ele levasse o navio ao destino que eles haviam decidido. Veja, nenhum da tripulação sabia nada sobre navegação. Tanadron de Astor, disse Lana novamente. Sua mãe era uma princesa real de Gatol e o próprio Tanadron um dos maiores homens de luta de Barson, um oficial esplêndido. Acrescentei. Medidas devem ser tomadas para salvá-lo também. Se ainda não foi tarde, eu disse. E a única chance de salvar algum deles depende de eu chegar a Hélio a tempo de levar uma frota a Gatol antes que Inhabitol consiga reduzi-la, e depois seguir para Pancor. Caso não encontremos esses 3 entre os prisioneiros de Inhabitol em Gatol, talvez seja melhor voarmos direto para Hélio, sugeriu Lana. Uma frota de Hélio poderia fazer alguma coisa, enquanto nós dois, sozinhos, talvez não conseguíssemos nada além de acabar sendo capturados de novo pelos Panars. E você se daria mal, John Carter, se Inhabitol colocasse as mãos em você novamente, depois do que você fez em Pancor hoje. Ela riu. Nunca esquecerei o que você fez com Rabzov, o homem mais forte de Pancor. Nem Rabzov esquecerá, eu disse. Nor Inhabitol. E o buraco que você fez na cúpula de vidro que cobre a cidade,
quando você fez o avião passar bem no meio dela. Aposto que todos ficaram arrepiados antes de conseguirem consertar isso. Não. Inhabitol nunca vai se esquecer de você. Mas ele nunca soube quem eu realmente era. Lembrei a Lana. Com meu disfarce removido, eu não era mais um homem vermelho. E ele talvez nunca suspeitasse que um dia teve John Carter em seu poder. Os resultados seriam os mesmos no que diz respeito a você, disse Lana. Acho que seria a morte em qualquer dos casos. Antes de termos nos afastado muito de Pancor, decidi que o mais sensato seria seguir diretamente para Hélio e solicitar a ajuda de Tardos Mors, o Gedak. Embora eu possua os títulos de Gedak dos Jedaks e Senhor da Guerra de Barson, conferidos a mim pelos Jedaks de 5 nações, sempre os considero em grande parte honorários e nunca presumo exercer a autoridade implícita neles, exceto em tempos de guerra, quando até mesmo o grande Gedak de Hélio serviu graciosamente sob meu comando. Tendo tomado a decisão de voar para Hélio em vez de Gatol, virei-me para o sudeste. À nossa frente estava uma jornada que cobria metade da distância ao redor do planeta, e estávamos completamente sem água ou provisões. Logo as torres e as imponentes ruínas de Ur se tornaram visíveis, lembrando-nos ambos das circunstâncias em que havíamos conhecido Pandanche. E pensei que Lana olhava um pouco tristemente para aquela cidade morta há muito tempo, da qual seu amante perdido havia se autoexilado por nossa causa. Foi aqui que ela havia escapado de Inhabitol, e foi aqui que Inhabitol havia roubado este próprio avião meu, que eu havia encontrado e recuperado em sua capital polar. Sim, os guardava muitas memórias para nós dois, e fiquei feliz quando ele ficou para trás, este monumento morto a um passado morto. Muito à frente estava Duzar, onde água e suprimentos poderiam ser obtidos. Mas a simpatia de Duzar era questionável. Não fazia tantos anos desde que Cartoris, o príncipe de Hélio, quase fora morto lá por Astok, filho de Nutur, o Gedak de Duzar, e desde então não havia havido qualquer relação entre Hélio e Duzar. Além de Duzar, não havia nenhuma cidade amiga até Hélio. Decidi dar um largo desvio de Duzar e, ao fazer isso, voamos sobre um país com o qual eu estava completamente desconhecido. Era um território montanhoso, e no longo e profundo vale vi uma daquelas vistas mais raras de todas em Marte, uma floresta esplêndida. Para mim, uma floresta significa frutas, nozes e, talvez, animais para caça, e estávamos com fome. Sem dúvida, haveria também plantas mantilha, cujo látex saciaria nossa sede. Então decidi pousar. Meu melhor julgamento dizia que era algo arriscado de se fazer, e os eventos subsequentes provaram que meu julgamento estava totalmente correto. Capítulo 2. Aterrei em um terreno plano próximo à floresta, e dizendo a Lana para permanecer a bordo do avião pronta para decolar a qualquer momento, parti em busca de comida. A floresta consistia principalmente de árvores de esquel, sorapos e sompo. As duas primeiras são árvores de madeira dura que produzem grandes e deliciosas nozes, enquanto as árvores de sompos estavam carregadas de uma fruta parecida com cítrico, com uma casca fina e vermelha. A polpa dessa fruta, chamada sompo, não é muito diferente da toranja, embora seja muito mais doce. É considerada uma grande iguaria entre os barsômianos e é cultivada ao longo de muitos dos canais. No entanto, eu nunca havia visto nenhuma tão grande quanto estas, crescendo de forma selvagem. Nem jamais havia visto árvores em Marte do tamanho de muitas das que crescem nesta floresta escondida. Eu havia juntado a maior quantidade de frutas e nozes que conseguia carregar, quando ouvi Lana me chamando. Havia um tom de excitação e urgência em sua voz, e eu larguei tudo o que havia recolhido e corri na direção do avião. Pouco antes de sair da floresta, ouvi o grito dela, e ao emergir, o planador se ergueu do chão. Corri em sua direção o mais rápido que pude. E isso é extremamente rápido dadas as condições de menor gravidade que prevalecem em Marte. Dei um salto de 12 a 15 metros, e então saltei cerca de 9 metros no ar numa tentativa de agarrar o corrimão do planador. Uma das minhas mãos tocou o bordo, mas meus dedos não conseguiram fechar completamente sobre o corrimão, e escorreguei de volta, caindo no chão. No entanto, eu havia vislumbrado o convés do planador, e o que vi ali me encheu de espanto, e por algum motivo, transmitiu aquela estranha sensação ao meu couro cabeludo, como se cada fio de cabelo estivesse em pé. Ela estava deitada no convés absolutamente sozinha, e não havia ninguém nos controles. Um nobre esforço, disse uma voz atrás de mim, você certamente pode pular. Girei-me rapidamente, minha mão voando até o punho da minha espada. Não havia ninguém ali. Olhei para a floresta,
Não havia sinal de um ser vivo ao meu redor. De trás de mim veio uma risada provocativa e desafiadora. Invamente me virei. Até onde eu podia ver, havia apenas a pacífica paisagem marciana. Acima de mim, o avião circular e desaparecer além da floresta voando sem mão humana nos controles por alguma força sinistra que eu não conseguia compreender. Bem, disse uma voz, invamente atrás de mim. É melhor irmos embora. Você percebe, presumo, que é nosso prisioneiro. Não percebo nada disso. Retruquei. Se quiser me pegar, venha e me pegue e saia à luz do dia como um homem, se é que vocês são homens. A resistência será inútil, disse a voz. Somos 20 e você é apenas um. Quem é você? Perguntei. Oh, me desculpe, disse a voz. Deveria ter me apresentado. Sou Ploxur, filho de Plantur, Jedi de Invak. E quem tive a honra de capturar? Você ainda não teve a honra de me capturar, disse eu. Não gostei daquela voz, era muito melosa e educada. Você é extremamente não cooperativo, disse a voz chamada Ploxur. Eu odiaria ter que usar métodos desagradáveis com você. A voz já não era tão doce agora. Havia apenas um leve tom de aço nela. Eu não sei onde você está se escondendo, disse eu, mas se vocês vierem, todos os 20, eu lhes darei uma amostra de aço. Já estou cansado desta tolice, e eu já tive o bastante. Estalou a voz. De alguma forma, soou para mim como uma armadilha de urso. Toda a doçura oleosa havia desaparecido. Levem-no, homens. Olhei rapidamente ao redor em busca dos homens, mas ainda estava sozinho, apenas eu e uma voz estavam lá. Pelo menos era o que eu pensava. Até que mãos agarraram meus tornozelos e puxaram meus pés debaixo de mim. Caí de cara no chão. E o que parecia meia dúzia de homens pesados saltaram sobre minhas costas, e meia dúzia de mãos arrancaram minha espada de minha posse, e outras mãos me desfizeram das minhas outras armas. Então mãos invisíveis amarraram minhas próprias mãos atrás das minhas costas e outras prenderam uma corda ao redor do meu pescoço, e a voz disse: levante-se. Eu me levantei. Se você vier sem resistência, disse a voz chamada Ploxur, será muito mais fácil para você e para meus homens. Alguns deles têm temperamento muito curto, e se você dificultar, pode não chegar em Vaca com vida. Eu irei, disse eu, mas para onde? Quanto ao resto, posso esperar. Você será guiado, disse Ploxur, e veja que você siga para onde foi guiado. Você já me deu problemas suficientes, você não saberá o que é problema até que eu possa vê-lo. Retruquei. Não amece, você já acumulou problemas suficientes para si mesmo. O que aconteceu com a garota que estava comigo? Perguntei. Eu me interessei por ela, disse Ploxur, e mandei um dos meus homens, que sabe pilotar uma nave, levá-la até Invak. Não posso descrever a experiência estranha que foi ser conduzido por aquele bosque por homens que eu não podia ver e ser falado por uma voz que não tinha corpo, mas quando percebi que provavelmente estava sendo levado ao lugar para onde Lana de Gatol havia sido levada, fiquei satisfeito, ou melhor, ansioso, para seguir docilmente por onde era conduzido. Eu podia ver a corda presa ao meu pescoço à minha frente. Ela caía em uma curva suave, como regra, e depois desaparecia gradualmente, como uma vinheta. Às vezes endireitava de repente, e então eu sentia um puxão na nuca, mas ao seguir aquela ponta fantasmagórica da corda enquanto ela serpenteava entre as árvores da floresta e observar atentamente a curva, para antecipar um puxão iminente pelo endireitamento da curva, aprendi a evitar problemas. Na minha frente e atrás de mim, ouvia continuamente vozes repreendendo outras vozes: saiba para onde está indo, seu idiota atrapalhado, ou pare de pisar nos meus calcanhares, seu tolo, ou com quem você pensa que está esbarrando, filho da mãe. As vozes pareciam estar constantemente se atrapalhando umas às outras. Por mais séria que eu sentisse que minha situação fosse, não pude deixar de me divertir. De repente, senti um braço roçar o meu, ou pelo menos parecia um braço, a carne quente de um braço nu. Ele me tocava por um instante apenas para ser retirado imediatamente, e então me tocava novamente, em um ritmo medido, como talvez os braços de dois homens andando fora de compasso lado a lado. E então uma voz falou bem perto de mim, e eu soube que uma voz estava caminhando comigo. Estamos indo para um lugar ruim, disse a voz. É melhor você pegar no meu braço. Tateei com a mão direita e encontrei um braço que eu não podia ver. Agarrei algo que parecia o braço superior, e ao fazer isso minha mão direita desapareceu. Agora, meu braço direito terminava no punho, ou pelo menos parecia, mas eu podia sentir meus dedos segurando aquele braço que eu não podia ver. Era uma sensação muito estranha. Não gosto de situações que não consigo entender. Quase imediatamente chegamos a um espaço aberto na floresta.
onde nenhuma árvore crescia. O chão estava coberto de pequenas elevações, e quando eu pisava nele afundava alguns centímetros. Era como caminhar sobre molas cobertas de grama. Eu vou te guiar, disse a voz ao meu lado. Se você se afastar da trilha aqui sozinho, será engolido. O pior que pode acontecer agora é colocar uma perna nele, pois eu posso te puxar antes que ele te agarre de verdade. Obrigado, eu disse. É muito gentil da sua parte. Não há de quê, respondeu a voz. Sinto pena de você. Sempre sinto pena de estranhos que o destino extravia na floresta de Inva. Temos outro nome para ela, que acho. A descreve melhor a floresta dos homens perdidos. É realmente tão ruim cair nas mãos do seu povo? Eu perguntei. Receio que seja, respondeu a voz. Não há escapatória. Eu já tinha ouvido essa antes, então não me impressionou muito. Os povos menores de Barson são grandes fanfarrões, eles sempre têm os melhores espadachins, as cidades mais finas, a cultura mais destacada, e uma vez que você cai em suas mãos, você está sempre destinado à morte ou a uma vida de escravidão. Você nunca pode escapar deles. Posso lhe fazer uma pergunta? Perguntei. Certamente, disse a voz. Você é sempre apenas uma voz, uma mão. Suponho que fosse sua mão direita. Agarrou meu braço e o apertou com dedos poderosos, embora invisíveis, e seja lá o que caminhava ao meu lado. Riu. Isso parece apenas uma voz? Perguntou. Uma voz estentórica, disse eu. Você parece ter os atributos físicos de um homem de carne e osso. Você tem um nome. Com certeza, é Candos. E o seu? Perguntou educadamente. Dotar Sojete, respondi, recorrendo ao meu pseudônimo bem conhecido. Agora havíamos atravessado o pântano, ou seja lá o que fosse, e afastei minha mão do braço de Candos. Imediatamente fiquei totalmente visível Invamente, mas Candos permaneceu apenas uma voz. Invamente caminhei sozinho, eu e uma corda saindo à minha frente e aparentemente desafiando a lei da gravidade. Mesmo o fato de eu supor que a outra ponta estava presa a uma voz não ajudava a parecer certo. Era uma maneira extremamente indecente de uma corda se comportar. Dotar Sojete, repetiu Candos. Soa mais como o nome de um homem verde. Você conhece os homens verdes? Perguntei. Ah, sim. Existe uma horda que ocasionalmente frequenta os fundos do Mar Morto além da floresta, mas eles aprenderam a nos dar bastante espaço. Apesar do tamanho e da força deles, temos uma vantagem distinta sobre eles. Na verdade, acredito que eles têm muito medo de nós. Posso bem imaginar. Não é fácil lutar contra vozes, não há nada em que se possa cravar a espada. Candos riu. Suponho que você gostaria de cravar sua espada em mim, disse ele. Absolutamente não. Eu disse. Você tem sido muito decente comigo, mas não gosto daquela voz que se chama Ploxo. Não me importaria de cruzar espadas com ela. Não tão alto, advertiu Candos. Você deve se lembrar de que ele é o filho do Jeddah. Todos nós temos que ser muito gentis com Ploxos, não importa o que possamos pensar dele em privado. Eu deduzi a partir disso que Ploxos não era popular. É realmente impressionante como se pode julgar rapidamente uma pessoa pela sua voz. Isso nunca tinha me sido tão fortemente mostrado antes. Agora, eu não havia gostado da voz de Ploxos desde o início, mesmo quando era suave e meliflua. Talvez por causa disso, mas eu gostava da voz de Candos. Era a voz de um homem de verdade, aberta e sem malícia. Uma boa voz. De onde você é? Dotar Sojeto, perguntou Candos. Da Virgínia. Respondi. Essa é uma cidade de que nunca ouvi falar. Em que país fica? Está nos Estados Unidos da América. Respondi. Mas você provavelmente também nunca ouviu falar disso. Não. Ele admitiu. Isso deve ser um país distante. É um país distante, eu o assegurei. Cerca de 43 milhões de milhas daqui. Você pode falar o quanto quiser, ele disse. Não me importa que você brinque comigo. Ele acrescentou. Mas eu não brincaria com Ploxo, nem com Plantor. O Jeddah. Se fosse você, nenhum dos dois tem senso de humor. Mas eu não estava brincando. Insiste. Você já viu Jason nos céus à noite? É claro. Ele respondeu. Bem, esse é o mundo de onde venho. Lá ele é chamado de Terra. E Barson é conhecido como Marte. Você parece e fala como um homem honrado, disse Candos. E embora eu não entenda, estou inclinado a acreditar. No entanto, é melhor você escolher algum lugar em Barson como seu lar quando qualquer outra pessoa em Vac questioná-lo. E você pode ser questionado em breve e aqui estamos agora nos portões da cidade. Capítulo 3. Invac, a cidade na floresta dos homens perdidos. A princípio, apenas um portão era visível,
Tão densamente dispostas estavam as árvores que escondiam a muralha da cidade, as árvores e as vinhas que cobriam a muralha. Ouvi uma voz desafiar enquanto nos aproximávamos do portão, e ouvi a voz de Ploxus responder: é Ploxus, o príncipe, com 20 guerreiros e um prisioneiro. Que alguém avance e dê a palavra de passe, disse a voz. Fiquei surpreso que o guarda do portão não reconhecesse o filho do Gedak, nem qualquer um dos 20 guerreiros com ele. Suponho que uma das vozes avançou e sussurrou a palavra de passe, pois logo uma voz disse: entrem, Ploxus, com seus 20 guerreiros e seu prisioneiro. Imediatamente os portões se abriram, e além deles vi um corredor iluminado e pessoas se movendo dentro dele. Então minha corda se apertou e avancei em direção ao portão, e à minha frente, um por um, homens armados apareceram de repente logo além do limiar da entrada. Um após o outro surgiam como se tivessem se materializado do nada e continuavam pelo corredor iluminado. Aproximei-me do portão aparentemente sozinho, mas ao atravessar o limiar havia um guerreiro ao meu lado onde a voz de Candos havia caminhado. Olhei para o guerreiro, e meu evidente espanto devia estar claramente estampado no meu rosto, pois o guerreiro sorriu. Olhei para trás e vi guerreiro após guerreiro se materializarem em um homem de carne e osso no momento em que atravessavam o limiar. Eu caminhava pela floresta acompanhado apenas por vozes, mas agora 10 guerreiros caminhavam à minha frente, 9 atrás e um ao meu lado. Você é Candos? Perguntei a este. Certamente, disse ele. Como você faz isso? Exclamei. É muito simples, mas é o segredo dos Invax, respondeu ele. Posso, no entanto, te dizer que somos invisíveis à luz do dia, ou melhor, quando não estamos iluminados por essas lâmpadas especiais que iluminam nossa cidade. Se você observar a construção da cidade enquanto avançamos, verá que aproveitamos ao máximo nossa única oportunidade de visibilidade. Por que você se importaria se outras pessoas podem te ver ou não? Perguntei. Não é suficiente que você possa vê-las e a si mesmos. Infelizmente, aí está o problema, disse ele. Podemos ver vocês, mas não podemos nos ver uns aos outros mais do que vocês podem nos ver. Então isso explicava os resmungos e xingamentos que eu tinha ouvido durante a marcha pela floresta. Os guerreiros estavam atrapalhando uns aos outros porque não conseguiam se ver mais do que eu conseguia vê-lo. Você certamente alcançou a invisibilidade, eu disse. Ou vocês nascem invisíveis de ovos invisíveis? Não. Ele respondeu. Somos pessoas completamente normais, mas aprendemos a nos tornar invisíveis. Nesse momento, vi um pátio aberto à nossa frente, e quando os guerreiros passaram do corredor iluminado para ele, desapareceram. Quando Candos e eu saímos, eu estava caminhando sozinho novamente. Foi extremamente estranho. A cidade estava pontilhada por esses pátios, que davam ventilação à cidade, que, de outra forma, era totalmente coberta e iluminada artificialmente pelas luzes incríveis que proporcionavam completa visibilidade aos seus habitantes. Em cada pátio cresciam árvores frondosas, e sobre o telhado da cidade trepadeiras haviam sido treinadas para crescer, de modo que, construída como estava no centro da floresta dos homens perdidos, era quase tão invisível do chão quanto do ar, assim como seu próprio povo. Finalmente, paramos em um grande pátio, no qual havia muitas árvores nas quais anéis de ferro estavam fixados com correntes presas a eles, e ali mãos invisíveis fecharam ao redor de um dos meus tornozelos um grilhão que foi preso à extremidade de uma dessas correntes. Atualmente, uma voz sussurrou em meu ouvido: vou tentar ajudá-lo, pois acabei gostando de você. É preciso admirar um homem que pode saltar 9 metros no ar, e é preciso se interessar por um homem que diz vi de outro mundo a 43 milhões de milhas de Barson. Era Candos. Senti-me afortunado por ter ao menos a sugestão de um amigo aqui, mas me perguntei de que adiantaria isso. Afinal, Candos não era o Gedak, e meu destino provavelmente estaria nas mãos de Ptantor. Eu podia ouvir vozes cruzando e recruzando o pátio. Eu conseguia ver pessoas descendo pelos corredores ou ruas e depois desaparecendo no nada ao saírem para o pátio. Eu podia ver as costas de homens e mulheres aparecerem tão subitamente nas entradas das ruas quanto deixavam o pátio. Em várias ocasiões, vozes pararam ao lado da minha árvore e discutiram sobre mim. Comentaram sobre minha pele clara e meus olhos cinzentos. Uma voz mencionou o grande salto no ar que um dos meus captores havia contado ao seu dono. Uma vez, um perfume delicado parou perto de mim, e uma voz doce disse: o pobre homem. E ele é tão bonito. Não seja tola. Rojas, rosnou uma voz masculina. Ele é um inimigo. E além disso nem é muito bonito. Eu acho que ele é muito bonito, insistiu a doce voz. E como você sabe que ele é um inimigo? Eu não era um inimigo quando trouxe meu navio para descer perto da floresta, respondi,
mas o tratamento que recebi está rapidamente fazendo de mim um. Viu só, disse a doce voz. Ele não era um inimigo. Qual é o seu nome? Pobre homem. Meu nome é Dr. Sojat, mas não sou um pobre homem. Respondi rindo. Pode ser o que você pensa, disse a voz masculina. Vamos, Rojas, antes que se faça de bobo ainda mais. Se você me der uma espada e sair da sua invisibilidade covarde, eu farei um bobo de você, caloteiro. Eu disse. Um dedo do pé invisível, mas muito real, me chutou na virilha. Fique no seu lugar, escravo, resmungou a voz. Eu me lancei para a frente e, por acaso, consegui colocar minhas mãos no sujeito, e então eu o segurei pelo arreio tempo suficiente apenas para localizar seu rosto, e quando o encontrei lhe dei um golpe de direita que deve ter o derrubado até metade do pátio. Isso, eu disse, te ensinará a não chutar um homem que não pode te ver. Motos te chutou, gritou a doce voz, só que agora não estava tão doce, era uma voz zangada, uma voz chocada. Você parecia estar batendo nele e espero que tenha batido. Bati, eu disse. E é melhor você ver se tem um médico na casa. Onde você está, Motos? Gritou a garota. Não houve resposta. Motos deve ter apagado como um faro. Logo ouvi um palavrão sensacionalista, e a voz de um homem dizendo, quem é você? Deitado aqui no pátio. Alguma voz aparentemente tropeçou em Motor. Deve ser Motor. Disse na direção geral de onde a voz da garota havia vindo pela última vez. É melhor você carregá-lo, ele pode ficar ali até apodrecer, por mim não me importa. Respondeu a voz enquanto se apagava. Quase imediatamente vi a figura esguia de uma garota se materializar na entrada de uma das ruas. Eu podia perceber pelas costas dela que ela era uma garota irritada. E se as costas dela fossem um critério, ela era uma garota linda de qualquer forma. Ela tinha uma voz linda e um bom coração. Talvez esses invades não fossem pessoas tão ruins assim. Capítulo 4. Essa foi boa. A que você deu no motor. Disse uma voz atrás de mim. Eu nem ia me dar ao trabalho de me virar. De que adiantaria me virar e não ver ninguém ali? Mas quando a voz disse, aposto que ele vai ficar fora por uma semana, o maldito calotinvac. Eu me virei, pois eu sabia que nenhum invac faria um comentário assim. Acorrentado a uma árvore próxima a mim, vi outro homem vermelho. É estranho que eu deva sempre me considerar um homem vermelho aqui em Barson. E no entanto, talvez, não seja tão estranho assim, exceto pela minha cor. Sou um homem vermelho em pensamentos e sentimentos até a medula dos meus ossos. Eu não penso mais em mim como um virginiano. Tão profundo se tornou meu amor por este mundo que adotei. Bem, de onde você veio? Perguntei. Você é um dos invisíveis. Não sou, respondeu o homem. Eu estive aqui o tempo todo. Quando você foi trazido pela primeira vez, eu devia estar dormindo atrás da minha árvore, mas as pessoas que paravam para comentar sobre você me acordaram. Ouvi você dizer à moça que seu nome é Dr. Soja. Esse é um nome estranho para um homem vermelho. O meu é Plorfak. Eu sou de Zodanga. Plorfak, agora eu me lembrei dele. Ele era um dos 3 irmãos Plor que haviam se tornado meus amigos naquela época em que eu queria entrar em Zodanga em busca de Dijatores. A princípio hesitei em contar a ele quem eu realmente era, mas depois, conhecendo-o como um homem honrado, estava prestes a fazê-lo quando ele de repente exclamou, pela mãe da lua mais próxima, aqueles olhos, aquela pele, SSS, avisei. Ainda não sei a natureza dessas pessoas, então achei mais prudente ser Dr. Sojat. Se você não é Dr. Sojat, quem é? Exigiu uma voz ao meu lado. Esse é o problema com esse negócio de invisibilidade. Um homem pode se aproximar sorrateiramente e bisbilhotar, e você nem faz a menor ideia de que há alguém perto de você. Eu sou o sultão de Swat, disse eu, esse sendo o primeiro nome que veio à minha cabeça. O que é um sultão? Perguntou a voz. Um Jedak dos Jedaks, respondi. Em que país? Em Swat. Nunca ouvi falar de Swat, disse a voz. Bem, agora que isso está esclarecido, é melhor você dizer ao seu Jedak que ele tem um sultão acorrentado aqui no quintal dele. A voz parece ter ido embora, pois não a ouvi mais. Plorfak estava rindo. Vejo que as coisas vão melhorar um pouco agora que você está aqui, disse ele. Minha mais profunda reverência a qualquer um de seus antepassados que lhe deu senso de humor. Esta é a primeira risada que dou desde que me capturaram. Há quanto tempo você está aqui? Vários meses. Eu estava testando um novo motor que desenvolvemos em Zodanga e tentando estabelecer um recorde de circunnavegação de Barson no Equador. E claro, este lugar tinha que estar no Equador e bem debaixo de mim quando meu motor falhou. Como você chegou aqui? Eu acabará de escapar de Pancor com Lana, filha de Garra de Gatol,
e estávamos a caminho de Ilium para trazer de volta uma frota para dar uma lição a Inhabitol. Não tínhamos nem comida nem água no nosso avião, então eu pousei ao lado desta floresta para conseguir um pouco. Enquanto eu estava na floresta, um desses Invaks, invisível é claro para Lana, subiu no avião e a levou, e mais 20 deles pularam sobre mim e me fizeram prisioneiro. Uma garota estava com você. Que pena, eles podem nos matar, mas vão ficar com ela. Pnoxus disse que tinha se interessado por ela. Eu disse, com amargura, Pnoxus é um caloteiro, filho de um caloteiro e neto de um caloteiro, disse Plorfac, de forma elucidativa. Nada poderia ter resumido Pnoxus de maneira mais concisa. O que eles vão fazer conosco? Perguntei. Teremos alguma oportunidade de escapar que também me dê a chance de levá-la embora. Bem, enquanto te manterem acorrentado a uma árvore, você não pode escapar. E é isso que fizeram comigo desde que cheguei aqui. Acho que pretendem nos usar em algum tipo de jogo, mas exatamente quais são, eu não sei. Olha, exclamou, apontando e rindo. Olhei na direção que ele indicou e vi 2 homens carregando o corpo mole de um terceiro por uma das ruas. Deve ser Motor, disse Plorfac. Receio que isso possa te causar problemas, acrescentou, de repente ficando sério. Quaisquer problemas que isso me cause, valeu a pena, eu disse. Pense em chutar um cego. E é mais ou menos isso que aconteceu. A garota ficou tão louca por isso quanto eu. Ela deve ser boa pessoa. Porras, esse é um nome até bonito. O nome de uma nobre, disse Plorfac. Você a conhece? Perguntei. Não. Mas dá para saber pelas terminações dos nomes se alguém é nobre, e pelas iniciais e finais se são da realeza. Os nomes dos homens nobres terminam em US e os das mulheres nobres em AS. Os nomes de membros da realeza terminam do mesmo jeito, mas sempre começam com 2 consoantes, como Ploxus, e tantos. Então Motus é um nobre. Eu disse, sim, isso é o que vai ser ruim para você. Diga-me, eu disse, como eles se tornam invisíveis? Eles desenvolveram algo que lhes dá invisibilidade por talvez um dia. É algo que eles tomam internamente, uma grande pílula. Pelo que entendo, eles tomam uma todas as manhãs, para ter certeza de que estarão invisíveis se precisarem sair da cidade. Veja, leva cerca de 1 hora para a substância fazer efeito, e se a cidade fosse atacada por um inimigo, eles estariam em apuros se tivessem que sair e lutar enquanto visíveis. Que inimigos eles podem ter por aqui? Eu perguntei. Candos me disse que até os homens verdes têm medo deles. Há outra cidade na floresta habitada por um ramo desta tribo, explicou Plorfac. Chama-se Onvak, e seu povo também possui o segredo da invisibilidade. De vez em quando, os Onvaks vêm atacar Invak, ou fazem emboscadas às caçadas dos Invak quando eles saem para a floresta. Eu acho que deve ser bastante difícil lutar uma batalha em que ninguém pode ver nem inimigo, nem amigo, sugeri. Sim, eu entendo que nunca há muitos danos, embora ocasionalmente eles capturem um prisioneiro. Na última batalha que tiveram, os Invaks capturaram 2 prisioneiros, e quando os trouxeram para a cidade, descobriram que eram ambos homens deles. Eles nunca sabem quantos de seu próprio povo matam, apenas saem cortando ao redor com suas espadas, e isso os ajude quem estiver no caminho. Assim que Plorfac terminou de falar, senti mãos mexendo nas algemas em torno de meus tornozelos e logo elas foram destrancadas e retiradas. Venha, escravo, disse a voz. Então alguém me pegou pelo braço e me levou em direção à entrada de uma das ruas. No momento em que entramos, eu pude ver um guerreiro ao meu lado, e havia outros à minha frente e atrás de mim. Eles me conduziram por esta rua através de 2 outros pátios nos quais, é claro, eles imediatamente se tornaram invisíveis e eu parecia estar andando sozinho, com apenas a pressão de uma mão sobre meu braço para indicar que eu não estava. Levaram-me a uma grande sala onde várias pessoas estavam em pé, à frente de cada lado de uma mesa na qual estava sentado um homem carrancudo, de aparência feroz. Fui levado até a escrivaninha e parado ali, e o homem atrás dela me examinou em silêncio por vários segundos. Seu equipamento era extremamente elaborado, o couro sendo belamente esculpido e cravejado de pedras preciosas. O punho de sua espada, que eu mal podia ver acima da escrivaninha, era aparentemente de ouro, e também estava cravejado das raras e belas gemas de Barson, que desafiam descrição em palavras de origem terrestre. Circundando sua testa estava um diadema de couro esculpido, sobre a frente do qual os hieróglifos barsômianos que soletravam Gedak estavam estampados em pedras preciosas. Então esse era Ptantur, Gedar de Invak. Senti que Lana e eu não poderíamos ter caído em mãos muito piores. Capítulo V.
Tantos olhou para mim de forma tão feroz que eu tinha certeza de que ele estava tentando me assustar. Parece ser uma maneira que tiranos e valentões têm de tentar minar o moral de uma vítima antes de destruí-la, mas não fiquei muito impressionado, e movido por um desejo um tanto tolo de irritá-lo, parei de olhar para ele. Acho que isso o irritou, pois ele bateu com o punho na mesa e se inclinou para a frente sobre ela. Escravo! E quase rugiu para mim. Preste atenção em mim. Você ainda não disse nada. Lembrei-lhe. Quando você disser algo que vale a pena ouvir, eu ouvirei. Mas não é preciso gritar comigo. Ele se virou com raiva para um oficial. Nunca ouse trazer um prisioneiro diante de mim novamente, disse ele, até que ele tenha sido instruído sobre como se comportar na presença de um Jeddak. Eu sei como me comportar na presença de um Jeddak. Eu lhe disse. Estive na presença de alguns dos maiores Jeddak de Barson, e trato um Jeddak como trato qualquer outro homem como ele merece. Se ele é um nobre de coração, tem a minha deferência. Se é um grosseiro, não a tem. A inferência era clara. E tanto escuro. Chega da sua insolência, disse ele. Entendo que você é um sujeito problemático, que deu muito trabalho ao príncipe Ploxus após sua captura e que bateu e feriu gravemente um dos meus nobres. Aquele homem pode ter um título, eu disse. Mas ele não é nobre. Ele me chutou enquanto estava invisível, foi o mesmo que chutar um cego. Isso é verdade, disse uma voz feminina, um pouco atrás de mim e de um lado. Eu me virei e olhei. Era Rojas. Você viu isso acontecer? Rojas, exigiu Ptantor. Sim, Motus me insultou. E esse homem, Dotar Sojak, o repreendeu por isso. Então Motus o chutou. Isso é verdade, Motus? Perguntou Ptantor, virando a cabeça e olhando além de mim, do outro lado. Eu me virei e olhei naquela direção, e vi Motus com o rosto envolto em bandagens. Ele era uma figura lamentável. Dei ao escravo que ele merece. Resmungou. Ele é um sujeito insolente. Concordo completamente com você, disse Ptantor. E ele morrerá quando chegar a hora. Mas não o convoquei aqui para conduzir um julgamento. Eu, Gujedak, tomo minhas decisões sem testemunhos ou conselho. Eu o chamei porque um oficial disse que ele poderia saltar 9 metros no ar. E se ele pode fazer isso, talvez valha a pena mantê-lo um tempo para meu entretenimento. Não pude deixar de sorrir um pouco com isso, pois foi minha habilidade de saltar que provavelmente preservou minha vida quando cheguei a Barson tantos anos atrás, quando fui capturado pelas hordas verdes de Tark. E Tarstarkas havia me ordenado que performasse para a edificação de Lorquastomel, o Ged. E agora isso ia me dar pelo menos um breve alívio da morte. Por que você sorri? Exigiu Ptantor. Você acha isso engraçado? Agora pule, e faça rápido. Olhei para o teto. Estava a apenas cerca de 5 metros do chão. Isso seria apenas um pulo, disse eu. Então pule, disse Ptantor. Me virei e olhei para trás. A cerca de 6 metros entre mim e a porta, homens e mulheres estavam amontoados densamente. Agradecendo minha grande agilidade e a menor gravidade de Marte, pulei facilmente por cima deles. Eu poderia ter corrido até a porta nesse momento, saltado para o telhado da cidade e fugido, e eu teria feito isso se não fosse o fato de que Lana de Gatol ainda era prisioneira aqui. Exclamações de surpresa preencheram a sala diante dessa façanha de agilidade, para eles, maravilhosa, e quando saltei de volta, houve quase um murmúrio de aplauso. O que mais você sabe fazer? Exigiu Ptantor. Posso fazer um tolo de Motus com uma espada, disse eu, tão bem quanto com os punhos, se ele topar me enfrentar sob as luzes, onde eu possa vê-lo. Ptantor realmente riu. Acho que vou deixar você fazer isso algum dia, quando eu terminar com você, disse ele, pois Motus certamente vai te matar. Provavelmente não existe espadachim melhor em todo o Barson do que o nobre Motor. Ficarei encantado em deixá-lo tentar, eu disse. E posso prometer a você que ainda conseguirei pular depois de ter matado Motor. Mas, se você realmente quer ver alguns pulos, continuei. Leve-me a garota que foi capturada comigo para a floresta, e nós lhe mostraremos algo que vale a pena. Se eu conseguisse sair pelos portões com Lana, sabia que conseguiríamos escapar, pois eu poderia deixar qualquer um deles para trás, mesmo que tivesse que carregá-la. Leve-o de volta, Etranquil, disse Ptantor. Já vi e ouvi o suficiente por hoje. Então eles me levaram de volta ao pátio e me acorrentaram à minha árvore. Bem, disse Plorfak, depois de pensar que os guardas haviam partido. Como foi que você se saiu? Eu contei a ele tudo o que havia acontecido na presença do Jeddak, e ele disse que esperava que eu tivesse a oportunidade de conhecer Motor, já que Plorfak bem conhecia minha reputação como espadachim. Depois de escurecer naquela noite, uma voz surgiu e se sentou ao meu lado. Era Candos.
É bom que você tenha saltado por tantos hoje, disse ele. O velho diabinho pensou que Ploxos havia mentido para ele, depois que foi demonstrado que você não podia saltar. Tantos ia mandar destruí-lo imediatamente de uma maneira muito desagradável. É assim que ele lida com aqueles que despertaram sua raiva ou ressentimento. Espero poder continuar a entretê-lo por um tempo. Eu disse. O fim será o mesmo eventualmente, disse Candor. Mas se houver algo que eu possa fazer para tornar sua cativeiro mais fácil para você, terei prazer em fazê-lo. Me tranquilizaria se você pudesse me contar o que aconteceu com a garota que foi capturada ao mesmo tempo que eu. Ela está confinada nos aposentos das escravas. Fica do outro lado da cidade, além do palácio. E ele acenou naquela direção. O que você acha que vai acontecer com ela? Perguntei. Plantos e Ploxos estão brigando por ela, respondeu ele. Eles estão sempre brigando por alguma coisa. Eles se odeiam. Como Ploxos a quer, Plantos não quer que ele a tenha. E assim, pelo menos por enquanto, ela está segura. Preciso ir agora, acrescentou um momento depois, e pude perceber pelo tom de sua voz que ele havia se levantado. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você, não deixe de me avisar. Se você pudesse me trazer um pedaço de arame, eu disse, eu agradeceria. O que você quer com arame? Ele perguntou. Só para passar o tempo. Eu disse, dobro em diferentes formas e faço pequenas figuras para me entreter. Não estou acostumado a ficar acorrentado a uma árvore, e o tempo vai pesar muito nas minhas mãos. Certamente, ele disse, ficarei feliz em trazer um pedaço de arame e volto já, e até lá, adeus. Você é sortudo por ter feito um amigo aqui, disse Plorfaca. Estou aqui há vários meses e não fiz nenhum. Acho que foi por causa do meu salto, eu disse. Isso já me serviu bem antes e de muitas maneiras. Não demorou muito para que Candus voltasse com o arame. Agradeci a ele e ele saiu imediatamente. Agora já era noite e ambas as luas estavam no céu. Sua luz suave iluminava o pátio, enquanto o rápido voo de Túria pelo firmamento varria as sombras das árvores em um movimento constantemente mutável sobre o gramado carmesim, que agora se tornava púrpura à luz da lua. A corrente de Plorfac e a minha eram suficientemente longas para nos permitir sentar lado a lado, e eu podia ver que sua curiosidade fora despertada pelo meu pedido de um pedaço de arame e pelo fato de ele não parar de observar o que eu tinha na mão. Finalmente ele não pôde mais se conter. O que você vai fazer com esse arame? Ele perguntou. Você ficaria surpreso. Eu disse, e então fiz uma pausa pois senti uma presença próxima, com as coisas engenhosas que se pode fazer com um pedaço de arame. Capítulo 6. Se eu fosse viver aqui em Vac pelo resto da minha vida, tenho certeza de que nunca conseguiria me acostumar com essas presenças estranhas, ou com o conhecimento de que alguém poderia estar sempre próximo de mim, ouvindo tudo o que eu dizia a Plorfac. De repente, senti uma mão suave em meu braço, e então aquela mesma voz doce que eu havia ouvido antes disse, sou eu, Rojas. Fico feliz que você tenha vindo. Eu disse, desejava uma oportunidade de agradecer pelo testemunho que você deu em meu favor diante de tantos hoje. Receio que isso não tenha lhe feito muito bem. Ela respondeu, tantos não gosta de mim. Por que ele não deveria gostar de você? Perguntei. Ploxos queria que eu fosse seu parceiro, e eu o recusei. Então, embora Pantos não goste de Ploxos, seu orgulho foi ferido. E desde então ele vem descarregando sua raiva na minha família. Ela se aproximou de mim. Eu podia sentir o calor de seu braço contra o meu enquanto se apoiava em mim. Dotar Sojat, disse ela. Eu gostaria que você fosse um Invak para que pudesse permanecer aqui para sempre, em segurança. Isso é muito gentil da sua parte. Rojas, eu disse, mas receio que o destino tenha decidido de outra forma. O braço suave subiu ao redor dos meus ombros. O perfume delicado que primeiro anunciará sua presença naquela tarde encheu minhas narinas, e eu podia sentir sua respiração quente em minha face. Você gostaria de ficar aqui, Dotar Sojat? Ela fez uma pausa. Comigo, a situação estava se tornando embaraçosa. Até Plorfac estava constrangido, e não havia braços suaves e invisíveis ao redor de seu pescoço. Eu sabia que ele estava envergonhado porque ele se afastou de nós o comprimento total de sua corrente. Claro que ele não podia ver Rojas mais do que eu podia, mas ele deve ter ouvido suas palavras. E sendo um cavalheiro, ele se afastou o máximo possível. E agora ele estava ali sentado, de costas para nós. Ser amado por uma garota bonita em um jardim iluminado pela lua pode ser romântico, mas se a garota é totalmente invisível, é como ser amado por um fantasma, embora eu possa assegurar que Rojas não parecia nada com um fantasma. Você não me respondeu,
Dr. Sojat, disse ela. Nunca amei senão uma mulher minha incomparável de atores, nem, como alguns homens, corro por aí fingindo amor por outras mulheres. Então, como vocês dizem na América, eu estava na hora certa. Dizem que tudo é permitido no amor e na guerra, e, no que me dizia a respeito, eu pessoalmente, estava definitivamente em guerra com Invak. Ali estava uma garota inimiga cuja lealdade eu poderia conquistar ou cujo ódio amargo eu poderia incorrer com minha resposta. Se eu tivesse que considerar apenas a mim mesmo, não teria hesitado, mas o destino de Lanadigatol pesava mais que todas as outras considerações, e então eu tomei meu tempo. Não importa o quanto eu gostaria de estar sempre com você, Rojas, disse eu. Sei que isso é impossível. Estarei aqui apenas sujeito aos caprichos do seu Jedaki, então a morte nos separará para sempre. Oh, não, Dr. Sojat, ela gritou, aproximando minha bochecha da dela. Você não pode morrer porque eu te amo. Mas Rojas, eu protestei. Como você pode amar um homem que conheceu há apenas algumas horas e viu por apenas alguns minutos? Eu soube que te amava no momento em que coloquei os olhos em você, ela respondeu. E eu te vi por muito mais que alguns minutos. Estive quase constantemente no pátio desde a primeira vez que te vi, observando você. Conheço toda a expressão mutável do seu rosto. Vi a luz da raiva, do humor e da amizade nos seus olhos. Se eu tivesse conhecido você a vida inteira, não poderia te conhecer melhor. Me beije, Dr. Sojat, ela concluiu. E então eu fiz algo pelo qual provavelmente sempre terei vergonha. Peguei Rojas nos meus braços e a beijei. Você já segurou um fantasma em seus braços e a beijou. Me humilha admitir que não foi uma experiência desagradável. Mas Rojas se agarrou a mim tão fortemente por tanto tempo que eu fiquei tomado de confusão e constrangimento. Ah, se pudéssemos ser sempre assim, suspirou Rojas. Pessoalmente, pensei que, por mais agradável que fosse, poderia ser um pouco inconveniente. No entanto, eu disse talvez você venha com frequência novamente, Rojas, antes de eu morrer. Oh, não fale de morte, ela gritou, mas você mesma sabe que tantos vai me mandar matar a menos que eu escape. Escapar, ela mal respirou a palavra, mas suponho que não haverá escapatória para mim, acrescentei, tentando não parecer muito esperançoso. Escapar, disse ela vivamente, escapar. Ah, se eu pudesse apenas ir com você. Por que não? Perguntei. Eu já tinha chegado até aqui e senti que poderia ir até o fim se, assim, conseguisse libertar Lanadigatol do cativeiro. Sim. Por que não? Repetiu Rojas. Mas como? Se eu pudesse me tornar invisível, sugeri. Ela refletiu por um momento, então disse seria traição. Seria morte. Uma morte horrível. Se eu fosse capturada. Eu não poderia pedir isso a você, disse. E me senti um hipócrita por isso, sabendo que poderia pedir isso a ela se acreditasse que ela o faria. Eu teria sacrificado voluntariamente a vida de todas as pessoas em Invak, incluindo a minha, se assim pudesse libertar Lanadigatol. Eu estava desesperado, e quando um homem está desesperado, recorrerá a qualquer meio para alcançar seu objetivo. Estou muito infeliz aqui, disse Rojas, em uma tentativa bastante natural e humana de autojustificação. Claro, se conseguíssemos ter sucesso, continuou Rojas, não faria diferença a quem soubesse o que eu tinha feito, porque nunca poderiam nos encontrar de novo. Nós dois seríamos invisíveis, e juntos poderíamos seguir para o seu país. Ela estava planejando tudo de forma esplêndida. Você sabe onde está o avião que trouxe a garota presa? Perguntei. Sim. Ele pousou no telhado da cidade. Isso vai simplificar muito as coisas, eu disse. Se todos nós ficarmos invisíveis, podemos alcançá-lo e escapar com facilidade. O que você quer dizer com todos? Ela exigiu. Por que quero levar Plurfak comigo? Eu disse. E Lanadigatol, que foi capturada ao mesmo tempo que eu. Rojas congelou instantaneamente e seus braços caíram de mim. Não a garota, disse ela. Mas, Rojas, eu preciso salvá-la, insiste. Não houve resposta. Esperei um momento e então disse. Rojas, mas ela não respondeu. E um momento depois vi suas costas esbeltas se materializarem na entrada de uma das ruas em frente a mim. Costas esbeltas coroada por uma cabeça erguida de forma desafiadora. Aquelas costas irradiavam fúria feminina. Capítulo 7. Depois que Rojas se foi, eu mergulhei quase nas profundezas do desespero. Se ao menos ela tivesse esperado, eu poderia ter explicado tudo e nós quatro poderíamos ter escapado. Devo admitir que nunca consegui compreender os caminhos das mulheres, mas senti que Rojas nunca voltaria. Presumo que minha convicção tenha sido influenciada por aquelas linhas de The Morning Breed. O céu não tem raiva como o amor transformado em ódio,
nem o inferno uma fúria como a de uma mulher desprezada. No entanto, eu não perdi a esperança completamente e nunca perco. Em vez de me lamentar, comecei a trabalhar na fechadura da minha algema com o pedaço de arame que Candace me trouxe. Plurfac se aproximou para me observar. Sentei-me de frente para minha árvore, bem perto dela, inclinando-me sobre meu trabalho, e Plurfac se inclinou também, próximo, sobre ele. Estávamos tentando esconder de olhos curiosos o que eu estava tentando fazer, e como já era tarde da noite, esperávamos que ninguém estivesse no pátio além de nós dois. Finalmente encontrei a combinação, e depois disso, levei apenas alguns segundos para destrancar a algema de Plurfac. Então uma voz atrás de nós falou: "O que vocês estão fazendo?" exigiu. "Por que não estão dormindo?" "Como podemos dormir com pessoas nos incomodando o tempo todo?" perguntei, escondendo o arame sob mim. "Levante-se", disse a voz, e ao nos levantarmos, as algemas caíram dos nossos tornozelos. "Eu imaginei", disse a voz, então vi o fio subir do chão e desaparecer. "Você é muito esperto, mas não acho que Tantos vá valorizar sua inteligência quando souber disso. Vou colocar uma guarda para vigiar vocês dois constantemente daqui para frente." "Tudo está dando errado", disse a Plurfac um momento depois de ver um guerreiro entrar em uma das ruas, esperando que fosse ele quem tivesse falado conosco e que não houvesse mais ninguém por perto. "Parece sem esperança." "Não parece", disse Plurfac. "Não", respondi com respeito. "Não enquanto eu ainda estiver vivo." Asterisco, asterisco, asterisco. Na tarde seguinte, a voz de Candace veio e sentou-se ao meu lado. "Como foi?" ele perguntou. "Terrível", eu disse. "Como assim?" ele perguntou. "Eu não posso te contar", eu disse, "porque provavelmente há um guarda bem aqui ouvindo tudo o que eu digo." "Não há ninguém aqui além de nós", disse Candace. "Como você sabe?" perguntei. "Seu povo é tão invisível para você quanto é para mim. Aprendemos a sentir a presença dos outros", explicou ele. "Como exatamente? Não posso te dizer." "Como você faz isso é irrelevante", eu disse, "desde que você tenha certeza de que não há ninguém aqui nos ouvindo." "Serei completamente sincero com você. Consegui remover a algema de Plurfac e a minha própria. Alguém me pegou no ato e levou o pedaço de arame de mim." Eu não disse a Candace que havia quebrado o arame que ele me deu em dois e que ainda tinha a outra metade em minha bolsa. "Não há sentido em contar até mesmo para um amigo tudo o que você sabe. Como é que você podia esperar escapar, mesmo se conseguisse remover suas algemas?" ele perguntou. "Foi apenas o primeiro passo", eu lhe disse. "Nós realmente não tínhamos um plano, mas sabíamos que certamente não poderíamos escapar enquanto estivéssemos acorrentados." Candace riu. "Há algo de verdade nisso", ele disse, e então ficou em silêncio por um momento. "A garota que foi capturada com você", ele disse em seguida. "O que há com ela?" eu perguntei. "Tantos a deu para Motor", ele respondeu. "Tudo aconteceu muito de repente." "Por quê?" "Ninguém parece saber." "Porque Tantos não tem nenhum carinho especial por Motor." Se Candace não sabia o motivo, pensei que eu sabia. Eu vi a mão de Rojas e um diabo de olhos verdes nela. O ciúme é um monstro sem coração. "Você fará mais alguma coisa por mim, Candace?" eu perguntei. "Com prazer, se eu puder", ele respondeu. "Pode parecer um pedido muito bobo", eu disse, "mas, por favor, não me peça para explicar." "Quero que você vá até Rojas e diga a ela que Lana de Gatol, a garota que Tantos deu a Motor, é filha da minha filha." Pode parecer estranho para vocês, habitantes da Terra, que Rojas tenha se apaixonado por um avô, mas devem lembrar que Marte não é a Terra e que eu sou diferente de todos os outros homens da Terra. Não sei quantos anos tenho, não me lembro da infância. Parece-me que sempre existi, que sempre fui o mesmo. Agora pareço como quando lutei no exército confederado durante a Guerra Civil, um homem de cerca de 30 anos. E aqui em Barson, onde a duração natural da vida é em torno de 1000 anos e as pessoas não começam a mostrar os estragos da velhice até pouco antes da morte, as diferenças de idade não importam. Você poderia se apaixonar por uma garota bonita em Barson, e, no que diz respeito à aparência, ela poderia ter 17 anos ou 700. "É claro que eu não entendo", disse Candace, "mas farei o que você pedir." "E agora outro favor", disse eu. Tantos meio que me prometeu que me deixaria duelar com Motos e me garantiu que Motos me mataria. "Há alguma maneira de organizar esse duelo para que seja realizado hoje?" "Ele vai te matar", disse Candace. "Isso não é o que eu perguntei", disse eu. "Não sei como isso poderia ser feito", disse Candace. "Agora, se Tantos tiver algum sangue esportivo, sugeri, e gostar de apostar de vez em quando, você aposta com ele que,
Se Motus lutar comigo enquanto ainda estiver visível, ele não poderá me matar, mas que eu posso matá-lo quando quiser. Mas você não pode fazer isso, disse Kandor. Motus é o melhor espadachim de Barsoom. Você seria morto, e eu perderia meu dinheiro. Como posso te convencer? Eu disse, eu sei que posso matar Motus numa luta. Se eu tivesse algo de valor, te daria como garantia para a sua aposta. Eu tenho algo de valor, disse Plurfak, e apostaria isso e tudo que consegui juntar em Dotar Soja. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou espuma de um lindo medalhão cravejado de joias. Isso, disse ele a Kandor, vale o resgate de um Jedak. Tome como garantia e coloque seu valor em Dotar Soja. Um segundo depois, o medalhão desapareceu no ar, e soubemos que Kandor estendeu a mão e o segurou. Vou ter que entrar e examiná-lo, disse a voz de Kandor, pois claro que não posso vê-lo agora que ele se tornou invisível. Não vou demorar muito. Isso é muito generoso da sua parte. Porfak, disse eu. Esse medalhão deve ser quase inestimável. Um dos meus ancestrais distantes foi um Jedak, explicou Porfak. Esse medalhão pertencia a ele e está na família há milhares de anos. Você deve ter bastante confiança na minha habilidade com a espada, disse eu. Tenho, respondeu ele, mas mesmo que eu tivesse menos certeza, teria feito o mesmo. Isso é amizade, disse eu. E eu aprecio isso. É impagável, disse uma voz ao meu lado, e eu soube que Kandor havia voltado. Irei imediatamente ver o que pode ser feito sobre o duelo. Não se esqueça do que pedi para você dizer a Rojas, lembrei-lhe. Capítulo 8. Depois que Kandor nos deixou, o tempo passou pesadamente. A tarde avançava e tornou-se tão tarde que eu tinha certeza de que ele havia falhado em sua missão. Eu estava sentado abatido, pensando no destino que logo atingiria Lana de Gatol. Eu sabia que ela iria se destruir, e eu estava impotente para evitar a tragédia. E, enquanto eu estava assim afundado nas profundezas do desespero, uma mão pousou na minha. Uma mão suave, e uma voz disse, por que você não me contou? Você não me deu uma chance. Eu disse, você simplesmente saiu correndo sem me dar uma oportunidade de explicar. Sinto muito, disse a voz, e sinto muito pelo mal que causei a Lana de Gatol. E agora eu te condenei à morte. O que você quer dizer? Perguntei. Tantos ordenou que Motus lutasse com você e te matasse. Eu lancei meus braços em torno de Rojas e a beijei. Eu não consegui evitar. Estava tão feliz. Ótimo! Exclamei, embora nenhum de nós percebesse na época. Você me fez um grande favor. O que você quer dizer? Ela exigiu. Você me deu a chance de enfrentar Motus em um combate justo, e agora sei que Lana de Gatol estará segura pelo menos. No que diz respeito a Motus. Motus vai te matar, insistiu Rojas. Você vai estar lá para ver o duelo? Perguntei. Não quero ver você ser morto, disse ela, segurando-me com força. Você não tem nada com que se preocupar. Eu não serei morto. E Motus nunca terá Lana de Gatol ou qualquer outra mulher. Pode dizer aos amigos dele para começarem a cavar a cova dele imediatamente, disse Plurfak. Você tem tanta certeza assim? Disse Rojas. Temos a princesa, disse Plurfak. O que é o mesmo que dizer nos Estados Unidos, está no papo. A expressão deriva do jogo de xadrez barceloniano, Jeta, no qual capturar uma princesa decide o vencedor e encerra o jogo. Espero que você esteja certo, disse Rojas. Pelo menos você me encorajou a acreditar, e não é tão difícil acreditar em qualquer coisa de Dotar Soja. Você sabe quando vou lutar contra Motus? Perguntei. Esta noite, respondeu Rojas diante de toda a corte na sala do trono do palácio. E depois que eu o matar? Perguntei. Isso também é motivo de preocupação, disse Rojas, pois Plantus ficará furioso. Ele não terá perdido apenas um homem de combate, mas todo o dinheiro que apostou no duelo. Mas logo será a hora. Ela acrescentou. E eu preciso ir agora. Eu havia abrir meu bolso de bolsa e colocar algo dentro dele. E então ela desapareceu. Eu sabia, pelo modo furtivo como ela havia feito isso, que ela não queria que ninguém soubesse o que tinha colocado no meu bolso de bolsa, ou, na verdade, que ela tivesse colocado qualquer coisa nele, e por isso não investiguei imediatamente, temendo que alguém pudesse estar observando e tivesse suas suspeitas despertadas. A tensão constante de sentir que olhos invisíveis poderiam estar sobre você, e que ouvidos invisíveis poderiam estar escutando cada uma das suas palavras, começava a me afetar. E eu estava ficando tão nervoso quanto um gato com 7 filhotes. Após um longo silêncio, Porfak disse, o que você vai fazer com ela? Eu sabia o que ele queria dizer, porque a mesma pergunta me incomodava. Se conseguirmos sair desta situação, eu disse,
eu a levarei de volta para Hélio comigo e deixarei de atores convencê-la de que há muitos homens mais encantadores do que eu lá. Outras mulheres já tinham se apaixonado por mim e esta não seria a primeira vez que de atores havia esclarecido as coisas por mim, pois ela sabia que, não importava quantas mulheres me amassem, ela era a única mulher que eu amava. Você é um homem corajoso, disse Plurfa. Você diz isso porque não conhece de atores. Respondi, não é que eu seja um homem corajoso. É que ela é uma mulher sábia. Isso me fez começar a pensar nela novamente, embora eu deva confessar que ela raramente está ausente dos meus pensamentos. Eu podia imaginá-la agora em nosso palácio de mármore em Hélio, cercada pelos brilhantes homens e mulheres que lotam seus salões. Eu podia sentir sua mão na minha enquanto dançávamos os imponentes bailes barrous que ela tanto ama. Eu podia vê-la como se estivesse diante de mim neste instante. E podia ver Tuvia de Ptarta, Cártores, Tara de Hélio e Garra de Gatou. Aquela magnífica coterie de homens bonitos e mulheres belas unidos por laços de amor e casamento. Que memórias evocavam! Uma mão suave acariciou minha face e uma voz, tensa de nervosismo, disse: Viva! Viva por mim! Eu retornarei à meia-noite e você deve estar aqui. Então ela se foi. Por algum motivo que não consigo explicar, suas palavras acalmaram meus nervos. Elas me deram confiança de que à meia-noite eu estaria livre. Sua presença me lembrou que ela havia colocado algo no meu bolso, e eu o abri casualmente e coloquei a mão nele. Meus dedos tocaram várias esferas, do tamanho de bolinhas de gude, e eu soube que o segredo da invisibilidade era meu. Aproximei-me de Plurfac, e mais uma vez, com o pedaço de arame que restava, destranquei a algema dele, e então entreguei-lhe uma das esferas que Rojas me havia dado. Inclinei-me muito perto de seu ouvido. Tome isto. Sussurrei. Em uma hora você será invisível. Vá para o extremo do pátio e espere. Quando eu voltar, também estarei invisível, e quando eu assobiar assim, responda-me. Assobiei alguns dos primeiros acordes do hino nacional de Hélio, um sinal que Djatoris e eu costumávamos usar. Entendo, disse Plurfac. O que você entende? Exigiu uma voz. Droga! Lá estava novamente aquele inimigo da invisibilidade, e agora todos os nossos planos poderiam ser prejudicados. Quanto o sujeito tinha ouvido? O que ele tinha visto? Treme por dentro, temendo a resposta. Então senti mãos nos meus tornozelos e vi meu grilhão se abrir. Bem, repetiu a voz peremptoriamente. O que foi que você entendeu? Eu estava apenas contando para Plurfac. Eu disse, como eu ia matar Motor. E ele disse que entendia perfeitamente. Então você acha que vai matar Motor? É isso, exigiu a voz. Bem, você vai se surpreender muito por alguns minutos. E depois disso estará morto. Venha comigo. O duelo está prestes a acontecer. Suspirei aliviado. O sujeito evidentemente não tinha visto nem ouvido nada de importância. Vejo você mais tarde. Torfac, eu disse. Adeus e boa sorte. Ele respondeu. E então, acompanhado pelo guerreiro, entrei em uma rua da cidade a caminho da sala do trono de Plantur. Gedak Dinva. Capítulo 9. Então você acha que é muito bom com a espada? Disse o guerreiro caminhando ao meu lado e que agora estava visível para mim. Sim. Respondi. Bem. Você vai ter uma lição de esgrima esta noite. Claro que não vai lhe servir de muito, porque depois que tudo acabar você estará morto. Você é muito encorajador, disse eu. Mas se gosta de Motor, sugiro que guarde seu encorajamento para ele. Ele vai precisar. Eu não gosto de Motor, disse o guerreiro. Ninguém gosta de Motor. Ele é um calote e peço desculpas aos calotes pela comparação. Eu espero que você o mate, mas é claro que não vai. Ele sempre mata seu oponente, mas é astuto. Cuidado com isso. Você quer dizer que ele não luta de forma justa? Perguntei. Ninguém jamais lhe ensinou essa palavra, disse o guerreiro. Bem, obrigado por me avisar. Eu disse, espero que você fique para ver a luta. Talvez se surpreenda. Certamente ficarei para vê-la. Ele disse, eu não perderia isso por nada no mundo. Mas não vou me surpreender. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Ele vai brincar com você por cerca de 5 minutos e depois irá atravessar você. E isso não vai agradar a Plantur, pois ele gosta de um duelo longo e demorado. Ah, ele quer. Quer mesmo, eu disse. Pois bem, ele terá. Isso se encaixava perfeitamente nos meus planos. Eu havia engolido uma das esferas de invisibilidade logo antes do guerreiro me libertar das algemas, e sabia que levaria cerca de 1 hora para que ela proporcionasse invisibilidade completa. Poderia ser difícil prolongar o duelo por 1 hora, mas esperava ganhar um pouco de tempo retardando até o momento em que cruzássemos as espadas. E consegui isso agora andando lentamente para gastar o máximo de tempo possível.
e parei 2 vezes para apertar as tiras das minhas sandálias. O que há de errado? Exigiu o guerreiro. Por que você anda tão devagar? Está com medo, apavorado. Respondi. Todos me disseram como motos vai me matar facilmente. Você acha que alguém quer correr para a própria morte? Bem, não te culpo muito, disse o guerreiro. E não vou te apressar. Muitos de vocês, Invax, são caras bem legais. Eu observe. Claro que somos. Ele disse. O que te fez pensar diferente? Ploxus, motos e tanto. Eu respondi. O guerreiro sorriu. Acho que você é um sujeito bem astuto, disse ele. Para ter avaliado eles tão rápido assim. Todo mundo parece odiá-los. Eu disse. Por que vocês não se livram deles? Eu vou começar ajudando a se livrar do Motus hoje à noite. Você pode ser um bom espadachim, disse o guerreiro. Mas está se gabando demais, nunca conheci um fanfarrão que conseguisse pegar a princesa. Não estou me gabando. Eu disse, eu apenas afirmo o fato. Na verdade, muitas vezes percebo que ao falar da minha esgrima, pode parecer para os outros que estou me gabando, mas na verdade não sinto que estou. Eu sei que sou o maior espadachim de 2 mundos. Seria tolice de minha parte sorrir de maneira afetada, chupar o dedo e dizer que não sou. Eu sou. E todos que me viram lutar sabem que sou. Seria arrogância afirmar um fato simples. Isso salvou muitas vidas, pois impediu inúmeros jovens impetuosos de me desafiarem. Lutar tem sido, você poderia dizer, o trabalho da minha vida. Não existe arma letal em cujo uso eu não seja excelente, mas a espada é a minha favorita. Amo uma boa lâmina e amo uma boa luta, e esperava que nesta noite eu pudesse ter ambas. Eu esperava que Motus fosse tudo o que eles pensavam dele. A ideia poderia ter surgido na consciência de alguns homens de que talvez ele fosse, mas nenhuma ideia do tipo jamais entrou na minha cabeça. Dizem que a autoconfiança excessiva muitas vezes leva à derrota, mas não acho que eu seja alguma vez excessivamente confiante. Eu sou apenas totalmente confiante, e sustento que há toda a diferença do mundo nisso. Finalmente chegamos à sala do trono. Não era o mesmo cômodo em que eu havia visto tantos pela primeira vez. Era uma sala muito maior, uma sala mais ornamentada, e em um dos lados havia um estrado elevado sobre o qual havia 2 tronos. Eles estavam vazios agora, pois o Jedak e a Jedar ainda não haviam aparecido. O chão da sala estava cheio de nobres e suas mulheres. Ao longo de 3 lados da sala havia vários níveis de banco, improvisados, que evidentemente haviam sido trazidos para a ocasião. Eles estavam cobertos com tecidos coloridos e almofadas, mas ainda estavam vazios, pois, claro, ninguém poderia se sentar até que o Jedak chegasse e se acomodasse. Quando fui levado para dentro da sala, várias pessoas chamaram atenção para mim e logo muitos olhos estavam voltados para mim. Com meu arnês de combate gasto, eu parecia bastante simples em meio a esta companhia brilhante com seus arnéis de couro trabalhado cravejado de joias. Os Invax, como a maioria das nações vermelhas de Barson, são um povo bonito e aqueles na sala do trono desta pequena nação, escondida na floresta dos homens perdidos, apresentavam uma aparência corajosa sob as luzes estranhas e belas que lhes davam visibilidade. Ouvi muitos comentários a meu respeito. Uma mulher disse, ele não parece um barçolmeno de jeito nenhum. Ele é muito bonito, disse uma voz doce, que imediatamente reconheci, e pela segunda vez olhei para o rosto de Rojas. Quando nossos olhos se encontraram, pude vê-la tremer. Ela era uma garota bonita, de longe a mais bonita de todas as mulheres na sala, disso tenho certeza. Vamos falar com ele, disse ela a uma mulher e 2 homens que estavam com ela. Isso seria interessante, disse a mulher, e os 4 caminharam em minha direção. Rojas me olhou diretamente nos olhos. Qual é o seu nome? Perguntou, sem qualquer sinal de reconhecimento. Dotar Sojat, respondi. O sultão de Swat, disse um dos homens. Seja lá o que for um sultão e onde quer que Swat esteja. Mal consegui conter um sorriso. Onde fica Swat? Perguntou a mulher. Na Índia, respondi. Acho que esse sujeito está tentando nos fazer de tolos, resmungou um dos homens. Ele está apenas inventando esses nomes. Não existem tais lugares em Barson. Eu não disse que eles estão em Barson, repliquei. Eles estão a 43 milhões de milhas de Barson. Se não estão em Barson, onde estão? Exigiu o homem. Em Jason. Respondi. Venha, disse o homem. Já tive o suficiente da insolência deste escravo. Eu o acho muito interessante, disse a mulher. Eu também, disse Rojas. Bem, aproveite enquanto puder, disse o homem, pois em alguns minutos ele estará morto. Você fez uma aposta sobre isso? Perguntei. Não consegui encontrar ninguém para apostar contra Motor,
resmungou ele. Candace foi o único idiota a fazer isso, e o Jeddah cobriu toda a aposta dele. Isso é uma pena, disse eu. Alguém está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você acha que vai ganhar? Perguntou Rojas, tentando esconder a ansiedade na voz. Claro que vou ganhar, respondi. Sempre ganho. Você parece uma garota muito inteligente, disse eu. Se me permitir falar com você a sós, eu vou lhe contar um pequeno segredo. Ela viu que eu tinha algo que desejava lhe dizer em particular, mas admito que eu a havia colocado em uma posição um tanto embaraçosa. No entanto, a outra mulher me ajudou. Vá em frente. Rojas, ela encorajou. Acho que seria divertido ouvir o que ele tem a dizer. Assim encorajado, Rojas me levou para um lado. O que é? Ela perguntou. Lana de Gatol, eu disse. Como vamos conseguir trazê-la? Ela prendeu a respiração. Eu nunca tinha pensado nisso, disse. Você poderia enviar uma dessas esferas de invisibilidade para ela imediatamente? Perguntei. Para você? Sim, disse ela. Por você eu faria qualquer coisa. Bom, e diga a ela para vir ao pátio, próximo às dependências das mulheres escravas. Um pouco depois da meia-noite ela me ouvirá assobiar. Ela reconhecerá a melodia. Ela deve responder e então me esperar. Você fará isso por mim? Rojas, sim. Mas que desculpa devo dar para sair dos meus amigos? Diga que vai pegar algum dinheiro para apostar em mim, eu disse. Rojas sorriu. Essa é uma ideia excelente, disse ela. E um instante depois ela já havia dado suas explicações aos amigos. E eu a vi sair da sala do trono. Capítulo X. A multidão estava ficando impaciente esperando pelo Jeddah, mas eu estava mais do que satisfeito com esse atraso, pois isso encurtaria o tempo que eu teria que esperar antes de poder alcançar a invisibilidade. Agora parecia que tudo tinha sido cuidadosamente arranjado, e quando vi Rojas voltar para a sala do trono, e ela me deu um rápido e fugaz sorriso, fiquei convencido de que quase todas as minhas preocupações estavam resolvidas. Havia realmente apenas uma dúvida restante em minha mente, e era sobre o que poderia acontecer comigo depois que eu matasse Motor. Eu não tinha dúvidas de que Ptantos ficaria furioso, e sendo um tirano com as reações de um tirano, ele poderia ordenar minha morte imediata. Antecipando isso, no entanto, eu havia decidido correr para o pátio mais próximo, e se tempo suficiente tivesse passado desde que eu havia tomado a esfera de invisibilidade, eu só precisaria sair ao ar livre para escapar deles, e, uma vez em um dos pátios, invisível, eu sabia que poderia fugir. De repente, trombetas soaram e as pessoas recuaram para cada lado da sala do trono. Então, precedidos pelos trompetistas, Tantos e Sojidar entraram na sala do trono acompanhados por um grupo de cortesãos magnificamente trajados. Olhei para o grande relógio na parede. Era exatamente o oitavo Zodi, que equivale a 22 horas e 48, horário da Terra. À meia-noite, Lana de Gatol teria alcançado a invisibilidade se Rojas lhe tivesse dado a esfera. Essa era a questão. Ainda assim, senti que Rojas não havia me decepcionado. Eu acreditava firmemente que ela tinha cumprido sua parte. O par real atravessou lentamente a sala até o estrado e se sentou em seus tronos, onde os nobres e suas mulheres ocuparam seus lugares nos bancos. De algum lugar Motos havia aparecido, e ele, e um nobre que o acompanhava, e eu, e minha guarda de guerreiros. Estávamos sozinhos no salão. Então apareceu um quinto homem que mais tarde descobri ser o que você poderia chamar de árbitro, ou juiz. Ele me chamou para a frente, e nós cinco avançamos e paramos diante do trono. Trago a vocês o nobre Motor, disse ele, dirigindo-se a Ptantor, e Dotar Sojeto, o sultão de Swat, que irão duelar até a morte com espadas longas. O Jeddah Cassentiu, que lutem, disse ele, e que vocês lutem de forma justa, acrescentou, olhando diretamente para mim. E suponho que Motos não precise lutar de forma justa, eu disse. Mas isso é irrelevante para mim. Eu o matarei, seja qual for a forma como ele lute. O árbitro estava quase fora de si de vergonha. Silêncio. Escravo, sussurrou ele. Ele carregava uma espada extra, que me entregou, e depois nos sinalizou para cruzarmos nossas espadas. Em vez de seguir esse costume honrado, Motos avançou em direção ao meu coração. Isso foi imprudente, Motos, disse eu, enquanto parava a estocada. Vou fazer você sofrer um pouco mais por isso. Silêncio. Escravo, exigiu o árbitro. Silencie-se, calo-te, respondi, e saia do meu caminho. Não devo lutar contra dois homens. Perfurei Motos no peito direito e fiz surgir sangue. Mas ficarei feliz em continuar se você quiser lutar. Motos veio contra mim vamente,
mas estava cauteloso e era um bom espadachim. Seu rosto está todo negro e inchado. Motos, eu disse, parece como se alguém tivesse te batido, pois é isso que um filho da mãe recebe quando chuta um cego. Silêncio, gritou o juiz. No começo, lutei na defensiva, mantendo um olho no grande relógio. Já havia se passado mais de meia hora desde que tomei a esfera de invisibilidade, e eu planejava deixar Motos viver mais meia hora para ter certeza de que havia adquirido invisibilidade potencial antes de acabar com ele. Ao lutar na defensiva, obriguei Motos a fazer todo o trabalho, e ao desviar repetidamente de seus ataques mais ferozes, deixando-os escorregar pela minha lâmina de modo que ele tivesse que recuar rapidamente, o submeti a considerável tensão nervosa e física, de modo que, em pouco tempo, o suor escorria pelo seu corpo, e, então, comecei a tocá-lo aqui e ali, e sangue misturou-se com o suor até que ele se tornasse um espetáculo lamentável, embora em nenhum lugar tivesse recebido uma ferida grave. A multidão estava toda do lado de Motos, ou seja, todos os que eram vocais. Eu conhecia pelo menos 2 que esperavam que eu ganhasse, e acho que havia muitos outros que não gostavam de Motos, mas que não ousavam torcer por um estrangeiro e um escravo. Você está cansando, Motos, eu disse a ele. Não seria melhor me acabar agora antes que você fique completamente exausto? Eu vou te acabar. Sim, escravo. Ele respondeu. Se você ficar parado e lutar, ainda não é hora de te matar. Motos, eu disse, olhando para o relógio. Quando o ponteiro marcar 11 chades depois do 8º zode, eu te matarei. Silêncio, gritou o árbitro. O que o escravo está dizendo? Exigiu tantos em tons retumbantes. Eu disse, gritei de volta para ele, que eu deveria matar Motos exatamente às 8 zodes, 11 chats. Olhe o relógio, tanto, pois naquele instante você vai perder sua aposta, e Motos, a vida. Silêncio, ordenou o Jeddah. Agora, Motos, sussurrei, vou te mostrar o quão facilmente posso te matar quando chegar a hora. E com isso eu o desarmei e fiz sua espada cair pelo chão com um estrondo. Um grande suspiro surgiu da plateia, pois agora, sob as regras de um duelo dessa natureza, eu tinha liberdade para cravar minha espada no coração de Motos, mas, em vez disso, fiquei com a ponta apoiada no chão e me virei para o árbitro. Vá buscar a espada de Motos, disse, e devolva a ele. Motos estava tremendo um pouco. Eu podia ver seus joelhos tremerem, embora quase imperceptivelmente. Foi então que soube o que já suspeitava antes. Motos estava amarelo. Enquanto o árbitro recuperava a espada de Motos, uma pequena onda de aplausos percorreu as arquibancadas, mas Pantos apenas ficou sentado, franzindo o senho com ainda mais ferocidade. Temo que Pantos não gostasse de mim. Quando a espada de Motos lhe foi devolvida, ele veio até mim furiosamente, e eu sabia perfeitamente o que estava em sua mente. Ele ia me acabar imediatamente. Eu o desarmei vamente, e invamente abaixei minha ponta, enquanto o árbitro, sem esperar para ser chamado, correu atrás da lâmina. Agora Motos estava mais cauteloso. Eu podia ver que ele estava tentando me conduzir para alguma posição na qual desejava me ter. Logo percebi que o árbitro não estava dentro do meu campo de visão, e um rápido olhar me mostrou que ele estava parado bem atrás de mim. Não era intuição que me dizia o porquê, pois eu já havia visto esse truque antes sendo executado por espadachins trapaceiros com um cúmplice. Ouvi alguns gemidos das arquibancadas, e então soube que estava certo, pois nenhuma pessoa honrada poderia presenciar tal coisa sem demonstrar sua desaprovação. Quando Motos avança ativamente, esperando me forçar a recuar, o árbitro, acidentalmente, estaria bem atrás de mim. Eu bateria nele, e Motos teria-me à sua mercê. É um truque desprezível, e Tantos devia ter visto isso chegando, mas não fez nenhum movimento para impedi-lo. Observei os olhos de Motos e eles me transmitiram sua intenção um instante antes de ele avançar, jogando todo o peso atrás dela. Eu havia me agachado levemente em antecipação a isso e meus músculos terrenos me levaram para um lado, e a espada de Motos cravou até o cabo através do corpo do árbitro. Por um momento, o pandemônio reinou na sala do trono. Toda a plateia se levantou nas arquibancadas e houve gritos e gemidos. E algo me dizia que os gritos eram para mim e os gemidos para Motos e o árbitro. Motos era um homem terrivelmente desequilibrado, e abalado enquanto puxava sua lâmina do corpo do morto, mas agora eu não lhe dava descanso. Fui atrás dele de verdade, embora ainda não para o assassinato. Cortei um corte profundo no maxilar inchado dele. Você não vai ser um cadáver bonito agora, Motos, eu disse. E antes que eu termine com você, você vai parecer muito pior. Cala-te, ele disparou. E então me atacou,
cortando e estocando violentamente. Eu aparava cada corte e estocada e tecia uma rede de aço ao redor dele, e toda vez que ele errava, eu trazia sangue de algum novo ponto do corpo dele. Você tem 3 chats para viver, Motus, eu disse. É melhor você tirar o melhor deles com eles. Ele correu em cima de mim como um louco, mas eu o esquivi. Quando ele se virou, cortei uma de suas orelhas com a maior delicadeza que um cirurgião poderia ter feito. Achei que ele fosse desmaiar, pois seus joelhos pareciam ceder, e ele cambaleou por um momento. Esperei ele se recompor, e então voltei a trabalhar nele. Tentei gravar minhas iniciais no seio dele, mas a essa altura não havia um lugar grande o suficiente da cintura para cima. Parecia um prato de hambúrguer cru. O chão já estava coberto de seu sangue, e quando ele me atacou furiosamente novamente, escorregou e caiu. Ele ficou ali por um momento, me encarando, pois tenho certeza de que esperava que eu acabasse com ele, mas eu disse, você ainda tem 1,5 de vida, Motor. Ele cambaleou para se levantar e tentou se jogar em cima de mim, gritando improntas enquanto gozava. Acho que, nessa época, Motus já tinha enlouquecido de dor e terror. Não senti simpatia por ele era um rato, e agora ele lutava como um rato encurralado. O chão está muito escorregadio aqui, eu disse a ele. Vamos para perto do trono do Jeddak, tenho certeza de que ele vai querer ver o final. Eu o manobrei para a posição e o empurrei pelo chão até ficarmos diretamente em frente a Ptantor. Raramente eu já castiguei um homem como castiguei Motus, mas senti que ele merecia, e eu era também o reclamante, o promotor, o júri e o juiz. Eu era também o carrasco. Motus agora estava balbuciando e fazendo ataques inúteis contra mim com sua lâmina. Tantos me encarava furioso, e a audiência estava tensa, esperando ansiosamente. Vi muitos olhos lançarem rapidamente um olhar para o relógio. Mais um tal, Motus, eu disse. Um tal é cerca de 0,8 de segundo terrenos. Naquele momento, Motus se virou de repente e correu gritando em direção à grande porta que levava da sala do trono. Invamente a audiência se levantou de seus assentos, e houve gemidos e gritos de covarde. A luta deveria ter sido até a morte. Tantos havia apostado que eu não mataria Motor. Se eu não o matasse, teme que tantos então reivindicasse o dinheiro. Então arrisquei tudo em uma técnica que eu praticava frequentemente apenas por diversão. Carreguei minha espada bem atrás do ombro direito, e então a trouxe para a frente com toda a minha força, soltando a lâmina primeiro com a ponta. Ela voou como uma flecha disparada e atravessou o corpo de Motus abaixo da omoplata esquerda exatamente às 11 chats passadas do 8º Zod. Capítulo X. Virei-me e cumprimentei Ptantor. Agora sim uma espada com a qual saudá-lo. Ele deveria ter reconhecido essa cortesia habitual, mas não fez nada disso, apenas me encarou e levantou-se. O Jedara também se levantou, e com os trompetistas à frente e os cortesãos atrás, os dois saíram da sala do trono, fazendo um grande desvio para evitar o sangue e os 2 cadáveres. Depois que eles saíram, o guerreiro que me havia trazido do pátio veio e tocou meu braço. Venha, disse ele, tudo o que você vai conseguir com isso é ser acorrentado à sua árvore invamente. Eu tirei muito mais do que isso disso tudo, respondi, enquanto o acompanhava pela sala do trono. Tive a satisfação de vingar um chute covarde. Enquanto atravessávamos em direção à porta, alguém começou a aplaudir e praticamente toda a audiência embarcou na comemoração. Essa é uma demonstração incomum, disse o guerreiro, mas você a merece. Ninguém em Barson jamais viu um jogo de espadas como o que você nos mostrou esta noite e eu pensei que você estivesse se gabando. Ele riu. Eu sabia que seria necessário atravessar alguns pátios antes de chegarmos ao que eu havia sido confinado, e percebi que, se eu desaparecesse repentinamente diante dos olhos do guerreiro, ele saberia que eu havia obtido esferas de invisibilidade, e embora ele certamente não pudesse me encontrar, isso certamente teria iniciado uma investigação e teria atrapalhado nossos planos de fuga. Se soubessem que eu estava solta e invisível, uma das primeiras coisas que fariam naturalmente seria colocar um guardião sobre o meu flir. Se, no entanto, eles apenas pensassem que eu havia escapado e não estava invisível, eles sentiriam que precisariam apenas me procurar para me encontrar muito rapidamente. Claro, ainda poderiam colocar um guarda sobre o voador, mas tal guarda não estaria tão alerta, e ainda poderíamos embarcar na nave e fugir antes que percebessem nossa presença. Ao nos aproximarmos do primeiro pátio, de repente me desviei do meu guarda e corri à frente com toda a minha velocidade terrestre. O guerreiro gritou para eu parar e começou a correr. Ao chegar à entrada do pátio, fingi desviar-me pela esquina, o que, claro, me teria escondido dele. Devo confessar que, naquela curta corrida, meu coração estava na minha boca,
pois, obviamente, eu não sabia se deveria ou não me tornar invisível. No entanto, no momento em que deixei o corredor iluminado, eu absolutamente desapareci. Não conseguia ver nenhuma parte do meu corpo. Foi a sensação mais estranha que eu já experimentei. Eu tinha feito meus planos, e agora corri para a extremidade mais distante do pátio e saltei levemente para o telhado da cidade. Eu podia ouvir o guardião guerreiro correndo e me chamando. Meu desaparecimento certamente o deixaria perplexo, pois, sem ter ideia de que eu poderia me tornar invisível, realmente não havia outra forma de ele explicar isso, exceto pela teoria de que eu havia entrado na entrada de outra rua. No entanto, ele provavelmente estava confiante de que eu não teria tempo para fazer isso. Bem, eu não me preocupei muito com ele ou com o que ele estava pensando. Em vez disso, saí correndo pelo telhado em busca do pátio onde Plurfag me esperava e onde eu esperava encontrar Rojas à meia-noite. E estava bem próximo do que chamamos de meia-noite naquela época. À meia-noite Barsolmeanal correndo 25 chás após oitavos UD. Um dia marciano é dividido em 10 UDs, sendo 200 taus para um chat e 50 chats para um UD. Os mostradores de seus relógios são marcados com 4 círculos concêntricos, entre o círculo interno e o próximo círculo externo. Os UDs são marcados de 1 a 10, no próximo círculo. Os chats são marcados de 1 a 50 entre cada 2 UDs, e no círculo externo, 200 taus são marcados entre os raios que passam pelos números dos UDs e se estendem até a periferia externa do mostrador. Seu relógio possui 3 ponteiros de cores e comprimentos diferentes, um indicando os UD, o segundo Oshat, e o mais longo o tal. Nota do editor: tenho diante de mim o diagrama do mostrador de um relógio marciano desenhado para mim por John Carter muitos anos atrás. Não tive dificuldade em encontrar o pátio no qual eu havia sido confinado, e quando lá cheguei, assobiei. E Plurfag respondeu. Eu desci até ele e assobiei vamente, e quando Plurfag respondeu, tateei até esbarrar nele. Como você está bem? Disse ele, e ambos rimos. Demorou muito mais do que eu esperava para se livrar de Motor. Continuou. Eu tive que prolongar para ter certeza de estar invisível quando voltasse aqui. Expliquei. E agora? O que fazemos? Perguntou Plurfag. Encontrei sua cabeça e aproximei meus lábios de um de seus ouvidos. Depois que Rojas vier, sussurrei, atravessaremos o telhado até os aposentos das mulheres escravas e pegaremos lá na Digatol. Enquanto isso, você sobe nesta árvore que se projeta sobre o telhado e espere por nós lá em cima. Assobiei quando subi, ele disse, e me deixou. Descobri que a invisibilidade era extremamente desconcertante. Eu não conseguia ver nenhuma parte do meu corpo. Eu era apenas uma voz sem substância visível, uma voz em um pátio aparentemente deserto que poderia estar cheio de inimigo. Pelo que eu sabia, eu nem poderia ouvi-los caso houvesse algum, pois os invats tomaram o cuidado de cobrir todas as partes metálicas de seus equipamentos para que não houvesse o habitual tilintar de metal contra metal quando se movem. Sabendo, como eu sabia, que uma busca por mim deveria ter sido instituída, senti-me certo de que deviam haver guerreiros invats no pátio, apesar de eu não ter ouvido nem visto ninguém. Enquanto esperava por Rojas, tomei o cuidado de não me mover para não esbarrar inadvertidamente em alguém que pudesse exigir que eu me identificasse, mas não pude impedir que alguém esbarrasse em mim, e foi exatamente isso que aconteceu. Mãos se pousaram sobre mim e uma voz rouca exigiu: quem é você? Aqui estava uma bela encrenca. O que eu deveria fazer? Duvidava que pudesse me passar por um invac, sabia pouco demais sobre eles para fazer isso com sucesso. Então, fiz a segunda melhor coisa que me ocorreu. Sou o fantasma de Motor, disse, com uma voz sepulcral. Estou procurando o homem que me matou, mas ele não está aqui. As mãos soltaram sua presa sobre mim. Eu quase podia sentir o sujeito se encolher de mim. E então outra voz disse: fantasma de Motos, nada reconheço essa voz, é a voz do escravo que matou Motor. Prendam-no. Saltei para um lado, mas caí nos braços de outra voz, e ela me agarrou. Eu o tenho, gritou a voz. Como você conseguiu os segredos da invisibilidade, escravo? Com a mão esquerda, tateei o punho da espada do sujeito. E quando a encontrei, disse: você cometeu um erro. E atravessei sua espada pelo coração da voz. Houve um único grito agudo, e eu estava livre. Segurando a ponta da minha espada na altura do peito, me virei e corri para a árvore pela qual Torfak tinha subido ao telhado. Um dos meus ombros roçou em um corpo, mas cheguei à árvore em segurança. Enquanto subia com cuidado até um galho mais baixo para não revelar minha presença pelo balanço das folhas, ouvi um assobio baixo. Era Rojas. Quem assobiou? Exigiu uma voz em algum lugar do pátio. Não houve resposta.
Rojas não poderia ter chegado em pior hora. Eu não respondi a ela. Eu não sabia o que fazer, mas Plurfak evidentemente pensou que sabia, pois respondeu ao assobio. Ele deve ter pensado que era eu quem estava sinalizando para ele. Eles estão no telhado, gritou uma voz. Rápido, subam naquela árvore, agora. A única árvore que se projetava sobre o telhado era aquela em que eu estava, e se eu permanecesse lá, com certeza seria descoberto. Só havia uma coisa a fazer, que era subir no telhado sozinho, e assim fiz o mais rápido que pude. Eu não tinha dado meia dúzia de passos depois de chegar, quando esbarrei em alguém. Zodanga, sussurrei. Eu não queria pronunciar o nome de Plurfak, mas sabia que ele entenderia se eu mencionasse o país de onde ele vinha. Sim, respondeu ele. Encontre o panfleto, e fique perto dele até eu voltar. Ele apertou meu braço para mostrar que entendia. E se foi? Eu pude ver a árvore por onde subi tremendo violentamente, então sabia que vários guerreiros estavam subindo atrás de mim, embora eu não saiba como. Diabo! Esperavam me encontrar. Era uma situação simplesmente incrível. Devia haver pelo menos uma dúzia de homens no telhado e possivelmente outros ainda no pátio onde eu sabia que Rojas estava. Mas tanto o telhado quanto o pátio estavam aparentemente desertos. Nem o olho nem o ouvido percebiam qualquer coisa viva. Só quando alguém falava a ilusão desaparecia. E logo ouvi uma voz a uma curta distância. Ele provavelmente passou por aqui e a muralha da cidade fica mais próxima por essa direção. Espalhem-se e vasculhem o telhado até a muralha da cidade. É uma perda de tempo, disse outra voz. Se alguém lhe deu o segredo da invisibilidade, nunca poderemos encontrá-lo. De qualquer forma, não creio que tenha sido ele, disse uma terceira voz. Não há como ele ter se tornado invisível. Foi, sem dúvida, o fantasma de motos que falou. A essa altura, as vozes estavam diminuindo ao longe, e senti que era seguro assumir que todos os guerreiros haviam partido em minha procura. Então caminhei até a beira do telhado e saltei para o pátio. Fiquei ali por um momento, concentrando todos os meus poderes mentais no esforço de perceber a presença de outros por perto, como Candos havia dito ser capaz de fazer, mas não obtive reação alguma. Isso poderia significar o que eu falhei em perceber a presença de outro, ou que realmente não havia ninguém ali pelo menos perto de mim. Então aproveitei a chance e assobiei vivamente. Uma resposta veio do outro lado do pátio. Eu esperei. De repente ouvi um assobio baixo bem mais próximo, e respondi um momento depois. A mão de Rojas tocou a minha. Não falei vivamente com medo de atrair outros perseguidores, mas a conduzi até a árvore e a ajudei a subir no telhado. Onde está meu planador? Sussurrei. Ela segurou meu braço e me conduziu em uma direção perpendicular à que meus perseguidores haviam tomado. A perspectiva imediatamente pareceu mais promissora. Rojas e eu caminhamos de mãos dadas para não nos perdermos. Logo vi meu planador parado ali à luz da lua distante, e certamente parecia ótimo para mim. Os alojamentos das escravas estão próximos, não estão? Perguntei em um sussurro. Bem ali, disse ela. E suponho que tenha apontado. Então me levou até a beira do telhado com vista para um pátio. Capítulo 12. Rojas e eu estávamos de mãos dadas na beira do telhado, olhando para um pátio aparentemente deserto. Você deu a Lana de Gatol a esfera da invisibilidade? Perguntei. Sim, respondeu Rojas. E ela deve estar invisível neste momento. Ela apertou minha mão. Você lutou magnificamente, sussurrou. Todos sabiam que você poderia ter matado Motos quando quisesse, mas apenas eu imaginei por que você não o matou antes. Cantos está furioso. Ele ordenou que você fosse destruído imediatamente. Rojas, eu disse, você não acha que deveria reconsiderar sua decisão de vir comigo? Todos os seus amigos e parentes estão aqui em Invak, e você poderia se sentir só infeliz entre meu povo. Onde quer que você esteja, eu serei feliz, ela disse. Se você não me levar com você, eu vou me matar. Então era isso. Eu havia me envolvido em um triângulo que prometia ser extremamente embaraçoso e talvez trágico. Sentia pena de Rojas, e me sentia irritado e humilhado pelo papel que fui forçado a desempenhar. No entanto, não havia outra maneira. Era uma questão da felicidade de Rojas ou da vida de Lana, e das vidas de Plurfak e a minha. Eu sabia que tinha escolhido sabiamente, mas ainda assim estava muito infeliz. Motivado pelos hábitos de uma vida inteira, esforcei meus olhos em busca de Lana de Gatol, que talvez estivesse lá embaixo em algum lugar do pátio. E então, percebendo a futilidade de procurá-la, assobiei. Houve uma resposta imediata lá embaixo e saltei do telhado. Não demorou para nos encontrarmos, e como não fomos desafiados, presumi que tínhamos a sorte de estar sozinhos. Lana tocou minha mão. Eu pensei que você nunca viria, disse ela.
Rojas me contou sobre o duelo que você teria que lutar, e embora eu não tivesse dúvidas sobre sua habilidade com a espada, percebi que sempre há o perigo de um acidente ou de engano. Mas finalmente você está aqui, quão estranho é não poder vê-lo. Fiquei realmente bastante assustada quando saí aqui para o pátio e descobri que nem mesmo podia me ver. É o milagre da invisibilidade que vai nos salvar, eu disse. E só um milagre poderia ter nos salvado. Agora eu preciso levá-la até o telhado. Não havia árvore pendente neste pátio, e o telhado estava a cerca de 4,5 metros do chão. Você está prestes a ter uma experiência. Lana, eu disse. O que você quer dizer? Ela perguntou. Vou te jogar no telhado. Eu disse a ela. E espero que você caia de pé. Estou pronta, ela disse. Eu conseguia ver o telhado claramente, mas não conseguia ver Lana. Tudo o que podia fazer era rezar para que minha mira fosse perfeita. Mantenha todo o seu corpo completamente rígido, eu disse, até que eu te solte. Depois puxe os pés para baixo e relaxe. Você pode sofrer uma queda feia, mas não acho que possa se machucar muito. O telhado está bem acolchoado com trepadeiras. Vamos acabar logo com isso, disse Lana. Agarrei uma de suas pernas pelo joelho com a minha mão direita e segurei seu corpo no meu antebraço esquerdo. Então a balancei para frente e para trás algumas vezes e a joguei bem alto no ar. Lana de Gatol podia ser invisível, mas com certeza também era corpórea. Eu a ouvi pousar no telhado com um barulho tudo, menos invisível, e respirei aliviado. Pular levemente atrás dela não foi nada para meus músculos terrenos, e logo um assobio baixo nos reuniu os três. Avistei as meninas para permanecerem em silêncio, e caminhamos de mãos dadas na direção do voador. Este foi o momento que despertou minha maior apreensão, pois percebi que o voador poderia estar cercado por guerreiros invisíveis, e pelo que eu sabia, a única espada entre nós era a que eu tinha tomado do guerreiro que havia matado no pátio, mas talvez Rojas tivesse uma. Você tem uma espada, Rojas? Sussurrei. Sim, disse ela. Trouxe uma. Você sabe usá-la? Perguntei. Nunca usei uma. Respondeu. Então dê para Lana de Gatol. Ela pode usar se necessário. E muito eficientemente também. Aproximamo-nos a cerca de 30 metros do avião e paramos. Este era o momento crucial. Eu estava quase com medo de assobiar, mas assobi. Houve uma resposta imediata da proximidade do avião. Ouvi por um momento por vozes que pudessem denunciar a presença do inimigo, mas não havia nenhuma. Avançamos rapidamente então, e ajudei as meninas a subir no convés. Onde você está, porfa? Perguntei. Está sozinho, no convés, disse ele. E não acho que haja alguém por perto. Todos os guerreiros de Invak poderiam estar aqui agora, disse eu, ao alcançar os controles e ligar o motor. Um momento depois, a pequena nave subiu graciosamente no ar, e quase imediatamente, debaixo de nós, ouvimos gritos e maldições. Os Invags haviam visto a nave, mais tarde demais para impedir nossa fuga. Estávamos seguros. Havíamos realizado algo que algumas horas antes teria parecido impossível, pois então Porfac e eu estávamos acorrentados às árvores e Lana de Gatol era uma cativa em outra parte da cidade. Devemos uma grande dívida de gratidão a Rojas, eu disse. Uma dívida, ela respondeu, que será muito fácil. Espero, agradável para você pagar. Contorce-me com isso. Eu via tempos difíceis à minha frente. Eu preferiria enfrentar uma dezena de homens com minha espada do que uma mulher enfurecida ou de coração partido. Antes de chegarmos a Hélio, eu teria que lhe contar, mas decidi esperar até termos recuperado a visibilidade. Talvez teria sido mais fácil dizer a ela enquanto estávamos ambos invisíveis, mas isso me pareceu uma forma covarde. Você vai para Hélio, John Carter? Perguntou Lana. Sim, disse eu. O que eles vão pensar de um aviador chegando sozinho, sem ninguém a bordo? Perguntou ela. Teremos que esperar até nos tornarmos visíveis antes de nos aproximarmos da cidade, respondi. Não devemos usar mais nenhuma das esferas de invisibilidade. Quem é John Carter? Perguntou Rojas. Há outro aqui de quem eu não sabia. Eu sou John Carter, respondi. Dotar Sojat é apenas um nome que assumi temporariamente. Então você não é o sultão de Swat? Exigiu Rojas. Não, respondi. Não sou. Você me enganou. Sinto muito. Rojas, eu disse. Não estava tentando te enganar sobre meu nome. Na verdade, nunca te disse que eu era o sultão de Swat. Eu disse isso a algum guerreiro que me questionava. Se ela estivesse zangada por eu tê-la enganado quanto ao meu nome e status, como reagiria ao fato de que eu não a amava, e que já tinha uma companheira? Eu estava tão infeliz quanto uma enguia viva numa frigideira. Então, de repente,
decidi encarar a situação de frente e resolver tudo de uma vez. Rojas, comecei, embora eu não tenha te enganado sobre meu nome, eu te engano em algo muito mais importante. O que é isso? Ela perguntou. Usei sua amizade para ganhar a liberdade de Lana de Gatol. Eu fingi te amar quando não amava. Já tenho uma companheira. Esperei pela explosão, mas nenhuma explosão veio. Em vez disso, houve uma risadinha fraca e tilintante. Continuei esperando. Ninguém falou. O silêncio se tornou opressor. Momentaneamente, esperei que uma adaga fosse enfiada em mim, ou que Rojas saltasse fora do barco, mas nenhuma dessas coisas ocorreu. E eu fiquei ali nos controles me perguntando sobre aquela risada. Talvez o choque da minha confissão tivesse desequilibrado a mente de Rojas. Eu queria poder vê-la. E ao mesmo tempo estava feliz por não poder e certamente estava feliz que ninguém pudesse me ver, pois me sentia como um tolo. Não conseguia pensar em nada para dizer, e pensei que o silêncio ia durar para sempre, mas finalmente Lana de Gatol quebrou. Por quanto tempo permaneceremos invisíveis? Perguntou ela. Um pouco mais de 10 odds desde o momento em que você pegou a esfera, disse Rojas. Eu me tornarei visível primeiro, então provavelmente John Carter ou Plurfac, já que imagino que eles pegaram as esferas mais ou menos ao mesmo tempo. Você será o último a recuperar a visibilidade. Sua voz estava perfeitamente normal. Não havia traço de nervosismo nem de amargura nela. Eu não conseguia decifrar a garota. Talvez ela fosse do tipo que esperaria o momento certo até poder se vingar terrivelmente. Posso dizer que eu tinha muita coisa para pensar naquela viagem aérea. Capítulo 13. Pouco depois do amanhecer, eu vi um fenômeno impressionante e vi apenas uma sugestão do contorno de uma forma sombria ao meu lado. Ela tomou forma lentamente e Rojas estava se materializando. Os efeitos do composto de invisibilidade estavam desaparecendo, e à medida que desapareciam, Rojas surgia. Ali estava ela, sentada, olhando para a paisagem marciana, com a sombra de um sorriso feliz em seus lábios. De certa forma, ela me lembrava um gato que acabará de engolir um canário. Caur, eu disse, que é o equivalente barçolmeno a bom dia, olá, ou como vai. Em outras palavras, é uma saudação barçolmiana. Rojas olhou na minha direção, mas é claro que ela não podia me ver. Caur, respondeu ela, sorrindo. Você deve estar muito cansado. John Carter não dormiu a noite toda. Quando Lana de Gatol acordar, eu vou dormir, respondi. Ela pode controlar a nave tão bem quanto eu. Eu nunca estive além das florestas de Invacantes, disse Rojas. Que mundo monótono e solitário é este? Você vai achar as cidades gêmeas de Lyon muito bonitas, disse eu. Espero que você goste de lá, Rojas. Tenho certeza de que vou gostar, disse ela. Estou ansiosa para estar em Lyon com você, John Carter. Pensei no que ela quis dizer com isso. A garota era um enigma. E desisti de tentar encontrar uma solução para ela. E quando Lana de Gatol falou um momento depois, e eu soube que ela estava acordada, pedi que ela assumisse os controles. Vamos sobrevoar o exterior de Lyon, disse eu, até que todos recuperemos a visibilidade. E então me deitei e adormeci. Era tarde naquela noite antes de todos nós recuperarmos a visibilidade, e na manhã seguinte me aproximei de Hélio. Um barco de patrulha veio ao nosso encontro, e ao reconhecer meu avião, aproximou-se. O oficial comandante, na verdade, toda a tripulação ficaram extremamente felizes ao ver tanto Lana de Gatol quanto eu, vivos e em segurança. O barco de patrulha nos escoltou até o hangar no telhado do meu palácio, onde recebemos uma recepção maravilhosa, já que ambos havíamos sido dados como mortos há muito tempo. Plurfac, Lana e Rojas estavam atrás de mim quando peguei Djatoris em meus braços, então me virei e apresentei Rojas e Plurfac a ela. Se não fosse por Rojas, disse a Djatoris, nenhum de nós estaria aqui. E então lhe contei muito brevemente sobre nossa captura e prisão em Inva. Observei Rojas muito de perto enquanto Djatoris segurava ambas as mãos dela e a beijava na testa. E então, para minha surpresa, Rojas envolveu-a em seus braços e a beijou bem na boca. A garota era absolutamente deslumbrante. Depois que todos tomamos o café da manhã juntos, Djatoris me perguntou quais eram meus planos agora. Vou ver Tardos Mós imediatamente, respondi. E depois que eu organizar o envio de uma frota para Gatol, vou voar até lá sozinho, para fazer um reconhecimento. Por que sozinho? Perguntou Djatoris. Mas por que eu deveria perguntar? Sempre foi do seu jeito fazer as coisas sozinho. Eu vi Tardos Mós e fiz os arranjos necessários para o envio de uma frota a Gatol, e então voltei ao meu palácio para me despedir de Djatoris. E, ao passar pelo jardim, vi Rojas sentado ali sozinho. Venha aqui um momento,
John Carter. Ela disse, tenho algo a lhe dizer. Lá vem. Pensei, bem, isso teria que ser superado mais cedo ou mais tarde. E seria um alívio resolver isso de uma vez. Você me enganou, John Carter. Ela disse. Eu sei que enganei. Respondi. Fico tão feliz que você tenha feito isso, ela disse. Porque eu te enganei. Eu te admirei, John Carter. Tremendamente, mas nunca te amei. Eu sabia que você tinha vindo a Invak em um avião. E eu sabia que, se você pudesse ser ajudado a escapar nele, talvez pudesse ser persuadido a me levar com você. Eu odeio Invak. Fui muito infeliz lá, teria vendido minha própria alma para poder escapar. E por isso tentei fazer você me amar para que me levasse embora. Achei que tinha conseguido. E fiquei muito envergonhada de mim mesma. Você nunca poderá saber o alívio que senti ao descobrir que havia falhado, porque eu te admirava demais para desejar trazer infelicidade a você. Mas por que você finge estar tão ciumenta de Lana de Gatão? Perguntei. Para fazer meu amor parecer mais realista, disse ela. Você tirou um grande peso da minha consciência. Porras, espero que você goste daqui e que seja muito feliz. Eu vou adorar. Ela disse, pois eu já amo Djatores. E ela me pediu para ficar aqui com ela. Agora sei que você será feliz aqui. Eu lhe disse. Tenho certeza disso. John Carter já vi alguns homens muito bonitos. E eles não podem todos ter companheiras. O voo para Gatol foi tranquilo. Eu tinha levado uma esfera de invisibilidade algum tempo antes de deixar Hélio. E antes de chegar a Gatol, eu já tinha desaparecido por completo. À medida que me aproximava da cidade, eu podia ver o exército de Inhabitol disposto ao redor dela. Havia muitos mais do que quando eu havia escapado no Duzar. E na linha de onde eu havia roubado a nave havia pelo menos 100 voadores a mais. Muitos deles grandes naves de combate, com alguns transportes. Logo várias patrulhas náuticas se aproximaram para me interceptar. Eu não estava exibindo nenhuma bandeira. E quando eles me chamaram, não respondi. Alguns deles se posicionaram ao meu lado, e pude ouvir exclamações de espanto ao descobrirem que não havia ninguém a bordo da nave e nenhum piloto nos controles. Acho que ficaram bastante assustados, pois ninguém tentou me abordar, e me deixaram voar sem interferências. Eu desci até a linha Panay e coloquei meu avião ao lado do último navio nela. Um dos navios de patrulha também pousou e logo foi cercado por uma multidão de oficiais e guerreiros, que se aproximaram do meu navio com toda a curiosidade estampada em seus rostos. Este navio é pilotado pela morte, disse eu em voz alta, a morte aproximar-se demais ou tentar embarcar nele. Os homens então pararam, e a maioria recuou. Eu me abaixei no chão e vaguei à vontade. Meu objetivo era reunir o máximo de informações que pudesse das conversas entre os oficiais. No entanto, esses homens estavam tão interessados na minha nave que não consegui obter nenhuma informação deles. Então eu me afastei e caminhei pela linha até o navio Capitânia, que embarque, passando pelo sentinela ao pé da escada e pela vigília no convés. Parecia estranho caminhar ali entre os inimigos, sem ser visto. Tudo o que eu tinha que fazer era evitar contato com qualquer um deles, e eu estaria seguro de ser detectado. Fui até a cabine do comandante da frota. Ele estava sentado ali com vários oficiais de alta patente, aos quais dava instruções. Assim que Inhabitol chegar de Pancor, ele dizia: devemos mobilizar vários milhares de homens equipados com equilibrimotores e lança-luz diretamente na cidade. E então, com Gatol como base, avançaremos sobre Hélio com nada menos que 1 milhão de homens. Quando Inhabitol chegará? Perguntou um dos oficiais. Hoje à noite ou amanhã de manhã, respondeu o comandante. Ele vem com uma grande frota. Bem, finalmente eu havia aprendido algo, e meus planos foram formulados imediatamente. Saí da nave Capitânia e voltei para meu avião, que estava sendo examinado por um número considerável de oficiais e homens, mas a distância segura. Tive dificuldade em encontrar uma passagem pela qual pudesse passar sem tocar em nenhum deles, mas finalmente consegui, e logo estava nos controles do meu avião. À medida que se erguia do chão aparentemente sem qualquer orientação humana, exclamavam-se expressões de admiração e espanto. É a morte! Ouvi um homem gritar. A morte está nos controles. Eu circulei baixo acima deles. Sim, é a morte nos controles. Gritei para eles. A morte, que veio para levar todos que atacarem Gatol. Então subi rapidamente e voltei a ponta da minha nave em direção a Pancor. Apenas me afastei o suficiente de Gatol para sair da vista das forças de Inhabitol, e então voei em amplos círculos em altitudes consideráveis, esperando pela frota de Inhabitol. Finalmente, havia a distância. Com ela estava o homem que, com o enorme número de seus recrutas, com certeza tomaria Gatol e saqueá-la-ia.
se não fosse detido. Eu avistei a nave-mãe de Inhabitol imediatamente e desci junto a ela. Meu pequeno avião não despertou alarme algum, pois teria sido impotente no meio dessa grande frota, mas quando aqueles a bordo da nave-mãe viram que o avião estava manobrando sem controle humano, sua curiosidade não teve limites, e eles se amontoaram no guarda-corpo para observar melhor. Circulei a nave, me aproximando cada vez mais. Eu podia ver Inhabitol na ponte com vários oficiais, e notei que eles estavam tão intrigados quanto os guerreiros no convés. Inhabitol se inclinava bastante sobre o guarda-corpo para me observar melhor. Eu me aproximei mais, o lado do avião tocou levemente a ponte. Inhabitol estava olhando para o convés e para a pequena sala de controle. Não há ninguém a bordo desta nave, disse ele. Alguém descobriu o meio de pilotá-la por controle remoto. Eu tinha ajustado o volante para manter o avião firmemente contra a ponte, então saltei pelo convés, agarrei Inhabitol pelo arnês e o arrastei sobre o parapeito para o convés do avião. Um instante depois, ainda segurando Inhabitol, eu estava nos controles. O avião abaixou o nariz e mergulhou por baixo da nau capitã em alta velocidade. Ouvi gritos de espanto misturados com clamores de raiva e medo. Várias pequenas naves saíram em minha perseguição, mas eu sabia que elas não poderiam me alcançar, e que não ousariam atirar em mim com medo de matar Inhabitol. Inhabitol estava deitado tremendo ao meu lado, quase paralisado de terror. O que você é? Ele finalmente conseguiu gaguejar. O que você vai fazer comigo? Eu não respondi. Pensei que isso o aterrorizaria ainda mais, e sei que foi assim, pois, depois de um tempo, ele implorou para que eu falasse. Voamos de volta. Alto sobre Gatol, que agora estava a salvo de ataques. No início da manhã seguinte, vi uma grande frota vindo do sudeste. Era a frota de Hélio que Tardusmós estava trazendo para aliviar Gatol. Enquanto eu me aproximava, os efeitos da esfera de invisibilidade diminuíram rapidamente, e eu me materializei diante do olhar atônito de Inhabitol. Quem é você? O que você é? Ele exigiu. Eu sou o homem de quem você roubou o Frierinhors. Respondi. Sou o homem que o tomou debaixo do seu nariz em Pancor. E com ele lá na de Gatol sou John Carter, príncipe de Hélio. Você já ouviu falar de mim? Aproximando-me da frota, mostrei minhas cores e as cores do príncipe de Hélio, e um grande entusiasmo surgiu do convés de cada navio que podia distingui-las. O resto agora é história. Como a grande frota de Hélio destruiu a frota de Inhabitol, e o exército de Hélio derrotou as forças que há tanto tempo se Gatol. Quando a breve guerra terminou, libertamos quase 1 milhão de homens congelados de Panar, e eu retornei a Hélio e a Dijatores, da qual espero nunca mais me separar. Eu tinha trazido comigo Jadan em Pandanche, que havíamos encontrado entre os prisioneiros dos Panars, e embora eu não tenha estado presente na reunião entre Pandanche e Lana de Gatol, Dijatores me assegurou que os perigos e vicissitudes que ele enfrentará por amor à bela Gatoliana não foram em vão. Fim.